aquele abraço. Estamos começando mais uma edição do nosso TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Muito obrigado pelo carinho da audiência aí das duas maiores cidades da região, Ilhéus e Itabuna. E avisa aí para os seus amigos que moram em cidades distantes, onde não tem a operadora TV Cabo, nós estamos nas redes sociais. Estamos no YouTube, na página TVI Oficial, ao vivo. Você pode sintonizar, assistir lá, se inscrever na nossa página, ativar o sininho. Onde você estiver, vai tocar lá o sininho, você vai ver que a gente está ao vivo e você entra aí, assiste, participa pelo chat também do YouTube. Você pode mandar pergunta para os nossos convidados, comentários, e a gente vai divulgar aqui em tempo real para você ver a sua mensagem no ar, tá bom? Estamos também pelo Facebook, na página TVI Play Live, e você pode baixar o nosso aplicativo se você tem se você tem Android, né, celular Android, aí na sua loja você pode baixar a TVI Play Brasil. É gratuito para você. Mais de 10 mil pessoas já estão aí com o nosso aplicativo na mão. Aí você leva a TVI on demand, assiste onde e quando você quiser. E no nosso site tviplay.com.br você encontra tudo sobre a nossa programação e também a programação ao vivo. E lá você tem um presente, é isso mesmo, você fica atualizado minuto a minuto o que está acontecendo na sua cidade, na sua região, na Bahia, no Brasil e no mundo, através do nosso parceiro Jornal à Tarde, o maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, há mais de 70 anos informando a população baiana. Esse é um presente para você. Você vai ler o Jornal à Tarde sem ser assinante, gratuitamente através do nosso portal, tá bom? Então fica a dica aí. O programa de hoje vai falar de política, vai estar aqui com a gente o vereador de Itabuna, Diego Pitanga, né? Ele é que é do PT e vai conversar com a gente sobre política aqui. Tem muito mais também para falar. Vamos conversar com a Fabiana, né? Fabiana que está aqui com a gente, Fabiana Alencar Correia. Ela vai contar a sua experiência e vamos falar desse Outubro Rosa que está chegando ao final. Vamos fazer um balanço aqui com ela. Bom, e tem mais assuntos, tem mais notícia aqui para você no Factual também, no dia a dia, o que é que está acontecendo aqui na nossa região. Bom dia, Bárbara Oliveira. Bom dia, Barbosa. Bom dia a você que está acompanhando o programa TVI News. Hoje temos, sim, muitas notícias. Vamos falar de política, vamos falar um pouquinho de saúde. Outubro Rosa, né, com a Fabiana. Daqui a pouco também vamos falar de um pouco da história de Itabuna com a professora Eliabe. Ela vai falar um pouco também sobre a família dela, né, que conviveu com o ex-prefeito José Aldoco Teixeira. Então tem muita coisa boa aí para você. Fica com a gente. Hoje é quarta-feira, é dia do quadro PQP também aqui no programa. Tem a jornalista Maria Antonieta. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Bárbara. Bom dia a todos. Tem PQP hoje, Toné? Tem alguns. O maior mesmo é o imbróglio que está havendo aí. Esses débitos que a prefeitura tem com fornecedores. Aviso aos navegantes. A partir de janeiro, ninguém vai receber mais nada. Obrigado. Que notícia você deu aí para os fornecedores, Toné? Tem que correr até dezembro. Você sabe que funciona assim o processo, né? Infelizmente, fica mais né, difícil. 2024, como todos sabem, é ano eleitoral. Então, quem não receber até dezembro, final do ano, esse exercício 2023, 2024, esqueça, amigo, a não ser que você tenha muita amizade, tem um pistolão lá dentro para receber. Os pequenos, os fornecedores, esse tadinho, vão apanhar. É isso aí. Olha, foi renovado ontem, né, pelo governo federal a questão das cotas, né, nas universidades brasileiras. A gente vai comentar isso também aqui no programa de hoje. Tem quem seja contra, tem gente que é a favor, né? E você, o que é que você acha dessa questão das cotas? É uma reparação realmente que o Brasil tem que fazer ou você não concorda com isso? Pode participar. Anote aí o nosso WhatsApp, você pode mandar inclusive um comentário, mensagem de vídeo gravada na horizontal, hein? O celular sempre assim, na horizontal, você grava e manda pra gente. Anote aí o WhatsApp, você pode dar sua opinião através de mensagem de texto ou de vídeo, né? Às vezes você fala assim, mas meu cabelo não tá bom para gravar, eu não estou desarrumado, então manda mensagem de texto aí que a gente divulga a sua opinião. Você pode também pelo chat no nosso YouTube também interagir com a gente aí em tempo real. Bom, vamos começar o programa então, tem muita notícia hoje, tem muita coisa para a gente falar, né? Daqui a pouquinho a gente tem também previsão do tempo aqui no programa, tem cotações, então vamos começar aqui com a Fabiana que está aqui com a gente, né? Fabiana, que eu tive a satisfação de conhecê-la, uma empreendedora, uma grande empreendedora, né? E hoje
também trabalha numa clínica médica aqui na cidade, e eu convidei para ela vir aqui contar um pouco da sua experiência. Ela que faz uma campanha aí, junto às mulheres de Itabuna, Ilhéus, né, de toda a região, com relação ao Outubro Rosa, para a prevenção, né? E ninguém melhor do que ela para falar sobre isso, porque infelizmente ela foi acometida do problema, então ela tem lugar de fala nessa situação. Fabiana, bom dia, obrigado por você ter vindo aqui ao programa. Bom dia, bom dia Barbosa, bom dia a todos os telespectadores. Ok, um prazer ter você aqui com a gente. Fabiana, conta um pouco aí essa experiência, porque a gente entrevistou aqui, né, psicólogos, pessoas que lidam com as mulheres, né, em grupos de apoio, mulheres que têm essa terrível notícia do câncer de mama, e todas, foi quase unanimidade, né? Todas falaram sobre essa situação de quando a mulher recebe essa notícia, né? Que ali é como se fosse um luto para a mulher, porque é uma notícia terrível, né? Então ninguém melhor do que você, que passou por essa situação recentemente, para você explicar aí como qual é o sentimento da mulher quando ela recebe esse diagnóstico. Barbosa, é o seguinte, quando a gente recebe esse diagnóstico, é como se fosse uma bomba. Pensa logo, vai morrer. Não tem assim um sentimento, porque são específicos, porque cada pessoa é única, né? E eu pensei, foi um turbilhão de emoções. Pensei no meu filho, no meu esposo, na minha família de modo geral, no meu trabalho. Eu falei, a vida acabou. Mas eu tinha duas opções: ficar com esse pensamento ou partir para a guerra, né? Partir para a luta, que é seguir os conselhos médicos, ter muita fé e enfrentar o tratamento. Realmente foi o que aconteceu. Terrível, né? Realmente é um momento ali desesperador, né, Fabiana? Porque a gente tem, né, relatos de pessoas que passaram por isso, né, que perderam a vida. Então, a pessoa pensa em tudo aquilo, né? Sim. Aquela carga emocional muito grande. Né? Em 1 minuto, passa toda a sua vida na memória. Em 1 minuto, eu fiquei assim... Eu puxei coisas da minha infância, porque eu não me questionei por que comigo, né? Porque seria até injusto, se não comigo, teria que ser com outra pessoa. Mas aonde eu me perdi? Como eu deixei passar? Em que momento eu deixei de cuidar da prevenção? Então, eu me questionei com relação a isso. Por isso que eu falo muito da prevenção. Eu bato muito na tecla da atividade física, para preparar o seu corpo. A gente nunca sabe quando vai adoecer. É verdade. Mas quando a gente adoece, tem que estar com o corpo preparado. Ô, Fabiana, e como foi esse diagnóstico? Você se auto-medicando? Como é que foi? Medicando não, né? Autoexaminando? Ou você foi numa clínica? Como é que foi isso? Eu detectei o nódulo com o autoexame. Nunca imaginei que fosse detectar, porque minha mama sempre foi glandular. Tinha uma mama pesada. E não era muito grande a minha mama, mas era pesada. E na correria do dia a dia, a gente não se toca. Nós mulheres, hoje, a gente dá conta de quê? De filho, de trabalho, de marido, de tudo. Do vizinho, de papagaio, de tudo. Mas a gente não se permite a ter um banho demorado. A passar um hidratante mais demorado. É tudo muito difícil. Então, até digo para as pessoas, usem desodorante rolon, não, em creme, porque você pelo menos tem um tempo para se tocar nas axilas. É verdade. E aí, quando eu cheguei do trabalho, um dia cansativo, eu falei assim, eu não vou tomar banho não, que eu tô muito cansada. Mas não tinha como. E aí, eu fiz o autoexame. Aí fui, tomei um banho mais demorado, fiz novamente. E não queria acreditar que eu estava sentindo um carocinho. Aí eu pedi para meu esposo, eu falei, passa aqui a mão, toca aqui para ver se você sente a mesma coisa que eu. Aí ele sentiu. Mas eu estava na negativa. Eu falei, não, isso aqui não pode ser um câncer. Afinal, eu tinha uma vida saudável. Aparentemente, não pegaria e não teria um câncer. Eu fazia dieta, eu fazia atividade física, eu amamentei. Então, se não fosse meu esposo dizer, ó, vai fazer uma mamografia, você já trabalha onde faz mamografia. Aí eu fiz, no dia seguinte, fiz a mamografia, vi que tinha uma imagem suspeita, já fiz a ultrassom e aí já fui encaminhada para o mastologista. Então, de certa forma, foi com antecedência, né? Ou seja, foi ainda precoce, né? A detecção do problema, né? Porque assim, eu sou uma pessoa fora da curva, porque com 36 anos eu descobri. Se eu não trabalhasse na clínica, se eu não fizesse o autoexame, talvez eu esperasse até os 40 para fazer o exame, a mamografia, que é indicado a partir dos 40. E se eu tivesse esperado os 40,
talvez eu não estivesse aqui conversando com você. É verdade. E na sua família tinha algum histórico? Eu tinha histórico de câncer de mama, mas é uma curiosidade. Apenas 20% dos cânceres de mama são genéticos. Só 15%? 20%. Ah, 20%. 20%. Então, assim, e eu fiz os testes genéticos e não são de família. Ah. Pergunta, Tomé? Tenho. Agora, não sei que você fez uma mastectomia, alguma coisa assim, não? Não, com relação, eu fiz 18 ciclos de quimioterapia para reduzir o tumor. Fiz 30 radioterapias e fiz 2 cirurgias. Tirei o quadrante e fiz a simetrização. E aí tem aquela fase também, né, que a mulher passa, que é cair o cabelo, né? Porque a mulher é muito vaidosa, né? Como até o homem é também, né? Sim, Claro. sim. E aí cai o cabelo, né? Dá aquela baixa estima, né? Como é que é? É difícil. Eu não vou romantizar a situação, porque dói, você pensa... Eu não pensei nem em mim, Barbosa. Meu filho tinha 7 anos na época. Eu pensava nele, em como ele ia reagir. Eu tinha um cabelo na cintura. Meu cabelo era enorme, cheio, volumoso. Meu esposo gostava muito também. Então eu pensava nele, pensava no meu esposo, pensei nos meus pais, né? Como iria me ver? Porque é uma situação delicada. Eu sofria do tratamento, mas a família toda sofria. É exatamente isso que eu queria saber. Como é a reação da família, saber um caso? Ter um caso. Eu fui tentando impactar o mínimo possível. Eu fui buscando... Você conversava abertamente? Abertamente. Mas, assim, eu fui cortando o cabelo aos poucos. Quando eu descobri, eu já fui cortando no ombro, curtinho, para ir acostumando as pessoas. Quando começou a cair, eu falei, agora tem que ir. Aí eu levei meu filho pro salão comigo. Ele ajudou a passar a máquina. E eu busquei muito trabalhar a minha imagem. Eu usava brinco, eu usava batom, botava um blushzinho, para o impacto de quem estava me vendo ser menor. Tem pessoas que falam assim, beleza fica em último caso. Não, porque beleza remete saúde. O bem-estar. O bem-estar. E você é o que você aparenta, né? Exatamente. Se você não cuidar dessa parte estética, as pessoas vão te ver pior do que você tá, né? Você tem 2 opções. Ou você pensa na doença, ou você pensa na cura. Então, cada passo, eu dizer que cada passo era menos um passo. Eu estava próximo ao final do meu tratamento. Fabiana, a gente está no mês de Outubro Rosa, né, em prevenção ao câncer, e tem muitas mulheres que estão passando por essa situação agora, mulheres que estão recebendo esse diagnóstico agora, mulheres que já receberam, outras que já estão em tratamento. O que você tem para dizer para essas mulheres? O que você, até aqui, né, que você me falou que ainda está em tratamento. Sim. O que você tirou como lição que pode ajudar a fortalecer essas mulheres que estão assistindo? Que tudo passa. Tudo passa. Deus, família, em primeiro lugar, Deus, a família, os médicos. Então, tem que seguir o processo, você tem que ter uma fé, você tem que se apegar em alguma coisa, seja qual for a sua religião, o que vai passar. Agora, você precisa ter consciência, trabalhar o seu emocional, porque hoje o câncer tem 95% de chance de cura. A medicina ela é muito avançada. A medicina ela está aí para nosso favor. Cair o cabelo é só uma etapa. O meu cabelo hoje já poderia estar bem maior. Eu só não acostumei com ele. De novo, grande, sabe? Até para cuidar no dia a dia, né? Você que é executiva, né? Fica mais fácil, né? Até para cuidar fica melhor. E eu achei que ficou até mais jovem, né? Você tá linda, Fabiana, com esse cabelo. Assim que você chegou aqui na TV, eu já achei você maravilhosa. Obrigada. Ô, Fabiana, e assim, né? Como foi a terceira e última etapa dessa situação, né? Quando você recebe o diagnóstico já da cura, né? Como é que foi isso? Foi recente, né, inclusive? Eu ainda não recebi o diagnóstico da cura, né? Eu ainda estou nos 5 anos. Certo. Ainda falta um ano que eu fico em monitoramento. Qualquer dor, qualquer coisa, eu preciso investigar, porque é a prevenção. Agora, a cada 6 meses, aí após o câncer, tem algumas outras questões. Eu tive que retirar o útero, tive que retirar o ovário. Por conta do tipo de câncer que eu tive. Por quê? Se você mantivesse esses órgãos, o que é que poderia acontecer? Na verdade, o útero ele foi
porque não tinha mais necessidade. certo. Os ovários. Aham. Porque o tipo de câncer que eu tive foi por conta de hormonal. Hormonal. O próprio corpo produz o hormônio que eu poderia ter um novo câncer. Então para evitar, né? Então eu tomava uma medicação muito dolorosa na barriga, todo mês, para manter os hormônios, livres dos hormônios. Então eu optei por tirar os ovários e tomo uma medicação, que será por 10 anos, porque no cérebro também libera um hormônio. Eu tenho que ser zerada de hormônio para não ter um novo câncer. Interessante, né, Tânia? Agora eu queria saber, Fabiana, até que ponto essa situação interferiu na sua vida profissional? Foi difícil se encarar? Foi difícil. Foi difícil, não é fácil. Eu cuidei muito da minha saúde mental. O meu trabalho me deu Você todo reduziu a apoio. rotina de trabalho, tudo? Sim, eu fiquei ausente 6 meses. Eu tirei, assim, 2 anos. Eu fiquei encostada por 2 anos. Era para estar 2 anos. Mas eu precisei voltar, porque eu precisava cuidar da minha mente. Eu queria estar mais produtiva. Se eu ficasse em casa... Até porque ficar em casa é complicado. Você fica, né, para ocupar a mente, né? A mente trabalhando. E o trabalho me abraçou de todas as formas. Eu aproveito aqui para agradecer até a turma da Biodiagnóstico, que me abraçou de todas as formas. Os colaboradores, os médicos, os amigos de forma geral, ninguém soltou minha mão. Então eu me senti útil quando você busca trabalhar dentro da sua realidade. Porque quando eu não me sentia bem, eu tomava o ciclo de quimioterapia, tinha dias que eu não ficava bem. Então eu recuava, porque é preciso respeitar o corpo. Respeitar tudo como está acontecendo. Não é assim, eu sou Mulher Maravilha, vou dar conta de tudo. Não, quando eu me sentia bem. Então foi muito gratificante ter trabalhado. Agora, Fabiana, o emocional você cuidou como? Assim, você teve acompanhamento psicológico, com terapia, para poder você segurar essa questão emocional, né? Que fica muito abalado. Sim, fica. Onde eu fiz o tratamento, na clínica, ela tem uma equipe multidisciplinar. Então, eu tive acompanhamento tanto com a psicóloga quanto com a nutricionista, que me deram todo o apoio. E me ajudava muito como lidar com meu filho, com o marido, com amigos, meus pais. Meus pais ficaram muito abalados. Então, era preciso passar força para eles e sentir a força de fato. Interessante, viu? Fabiana, nós estamos já, né, findando aí o mês de outubro, né, onde é dedicado esse mês, né, para alertar as mulheres, né? Às vezes as mulheres não se cuidam muito porque acham, como você falou, né? Tenho 35 anos, tá cedo. Quando eu tiver 50 eu começo a ver, né? E aí acontece como aconteceu com você, né? Com 36 anos, descobri que estava com esse problema. Então, qual o recado agora que você sempre vai a palestras, né? Conversa com mulheres. Qual o recado que você deixa aí para essas mulheres que estão nos assistindo agora? Que a saúde vem em primeiro lugar. Se você não cuidar de você, você não cuida dos outros. No meu tratamento, eu tinha pessoas de 21 anos tratando comigo. O câncer, ele não tem idade, classe social, ele não escolhe uma pessoa, simplesmente vem. E você tem que preparar o seu corpo para conseguir um tratamento adequado. A gente nunca sabe o que vai acontecer com a gente no dia seguinte. Como eu tinha uma saúde em dia, o meu tratamento ele foi mais fácil. Eu fazia academia, eu fazia dança, eu tinha um preparo físico que conseguiu comportar, porque é uma guerra, né? Então eu preparei meu corpo para a guerra inconscientemente. Fabiana, assim, você tem contato com essas mulheres, você faz palestras, assim, conversa com elas. Qual é o nível de informação ou de desinformação dessas mulheres? Elas sabem do que se trata mesmo? Olha, do câncer de mama? Geralmente, presta muita atenção. Quem teve o câncer ou quem tem alguém próximo. Passa despercebido. Hoje a informação está aí em todo lugar. Em todo lugar. O mês de campanha é muito importante para conscientizar. E o nível de informação dela é bom? Ou você acha que ainda tem muita gente desinformada? Ainda tem muita gente desinformada. Ainda tem muita gente desinformada. No tratamento contra o câncer,
o efeito colateral. Conta pra gente como foi esse processo. Dá muita náusea, não tem condição de você ter uma atividade normal diária, você fica mesmo acamada, como é que é? Ó, a quimioterapia tem vários tipos de bolsa. Tem a que chama de quimioterapia branca, tem a quimioterapia vermelha, e tem a mais forte, tem a mais fraca. É de acordo com o tipo de câncer que a pessoa tem. No meu caso, eu não conseguia sentir cheiro de nada, eu não conseguia me alimentar. Pra você ter uma ideia, eu demorava 24 horas para tomar meio copo de água. Meu Deus. E muitas aftas. Eu ficava realmente os 10 primeiros dias sem sair da cama. Eu não conseguia comer, eu não tinha forças porque eu não conseguia comer. Então, qualquer cheiro Os de medicamentos são sabonete, muito poderosos, né, Fabiana? São muito poderosos os medicamentos. São invasivos mesmo, né? Isso. O organismo. É porque ele destrói tudo, né? Para destruir o câncer, ele As acaba células. combatendo todas as células boas. Mas eu me pegava em Deus, na minha fé mesmo, vai passar. E passou. Graças a Deus. Rapaz, não é fácil não, viu? Não. Tem que ter muita força. Muita força, Força também, e mental, né? mental, Para né? não ficar pensando, né? Porque se você ficar ali imaginando que a doença está crescendo, e ela cresce mesmo, né? Porque o cérebro manda no corpo, né, o cérebro Fabiana? manda. Então É você verdade. tem que pensar o contrário. Não, ela está regredindo, E a mesmo você pessoa, às vezes, pode sofrendo ali. emocionalmente ter vontade de desistir. Você teve alguma vez, não? Não, eu não tive vontade de desistir. Nunca. Nunca. Isso Eu tinha é bom. muita fé. Eu gosto de dizer o seguinte, que a palavra resiliente, ela penetrou em mim. A resiliência, sabe? Eu tinha que seguir. Isso é bacana. E é isso que ajuda na cura aí, né? E embora o seu diagnóstico não saiu ainda oficialmente, né? Tem que esperar os 5 anos, mas eu já te digo que você está curada, né? Amém, eu tô curada. E a gente tem Pela que fé, né? Tem que entender dessa acreditar, né, forma. Pensar positivo, claro. Pensar Isso. sempre positivo. Tem mais alguma pergunta aí, Toné? Não, eu queria saber, tem, por exemplo, as mulheres mais jovens. Essa juventude, essas mulheres loucas. Hoje em dia só fica fazendo pose nas redes sociais. Só. E não pensam na saúde. Sim. Não pensam na saúde da mulher. Então se entrega, faz um bocado de coisa que poderia, pelo menos, ser um pouco mais coordenado, né? Será que essas meninas, esse pessoal mais jovem, elas têm algum nível de informação sobre o que é um câncer de mama? Eu acredito que não. Porque eu vejo muitas negligenciando a saúde. Muita gente fazendo uso de hormônio para ficar com o corpo bonito, para ficar musculosa. Não acompanha o ginecologista, o mastologista. É importante fazer as consultas anuais, o exame de ultrassonografia das mamas e das axilas. Tem médico, tem pessoas que falam para mim que faz da mama, mas não faz das axilas. Gente, o nódulo ele pode estar escondido nas axilas. Se você fizer o exame de mama e não fizer as axilas, não é o exame completo. Agora, mais do que fazer os exames, é levar os exames para o retorno médico. Você acredita que na biodiagnóstico as pessoas, ainda tem gente que não busca o resultado de exame? Fiz minha parte, mas não vai buscar o resultado. Nem o autoexame não faz, né? Aí não vai nem buscar, nem mostrar para o médico. Não vai. Muito menos, né? Exatamente. E nós temos relatos de pacientes que hoje estão sendo acompanhadas porque não voltaram para buscar o resultado de exame. Situação difícil. Mas agora quem está assistindo já começa, né, a repensar isso aí. Pensar. Para se cuidar. Tá vendo o caso da Fabiana, que diagnosticou cedo, né, Fabiana? Sim. Então vai lá fazer o exame. Né, Toné? É correr para não certeza. ficar nos 5%, e sim nos 95%. Um exemplo desse, passando muito positivismo, isso é muito importante, viu, Fabiana? E a superação que você teve. Meus parabéns, viu? Obrigada. É isso aí. Eu quero parabenizar também a você pela demonstração, né, de força, de resiliência e de superação, acima de tudo, né? Superou o problema, né? Posso dizer em pouco tempo, porque tem outras mulheres que sofrem bem mais tempo, né? E acaba agravando a situação. Então você, graças a Deus, foi em pouco tempo. E hoje, né, tá aí fazendo palestra para outras mulheres, né? Para livrar outras mulheres desse problema, né? Então, parabéns, viu? Obrigada. E obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. Adorei. Contar essa experiência fantástica. É isso aí. Um abraço a todos lá da clínica que você trabalha, né? Eu espero que depois desse mexendo, né, Toné? O pessoal vai anunciar aqui com a gente também, né? Vamos lá, hein? Obrigado, viu, Fabiana? Foi um prazer e a gente está aqui sempre à sua disposição, viu? Você que é uma empreendedora, em breve eu quero trazer você aqui para falar de empreendedorismo, viu?
Ah, muito importante. Eu conheci sua história aí, as empresas que você tem, né? Independente do seu trabalho, você tem outras empresas, outros negócios, isso é bacana, viu? Parabéns. Já quero incentivar outras pessoas a serem empreendedoras. Exatamente. Empreendedorismo é poder. Eu adoro. E empreender é tão bom, né? É bom. Te dá liberdade. Dá liberdade. E o empreender é fascinante porque você começa ali um negócio com pouco dinheiro ou até nem tanto dinheiro, nem dinheiro, né? E aí você faz aquilo crescer, faz aquilo desenvolver. Esse é o segredo do empreendedorismo, né? Porque empreender com dinheiro é fácil, né? Eu tenho aqui 100 mil, 200 mil, 1 milhão. Ter capital já Ter capital aí já não é empreender, né? Mas você sem capital, você começar um negócio ali dentro de casa, né? Com o marido ou sozinho. E aí você vai. Isso é um negócio prazeroso. E aí você vê aquilo crescendo, né? Dá prazer, né? Dá prazer. Mas isso aí vai ser um tema para outro programa. Ai, já deixa agendado que eu já quero. Bacana, vamos falar assim aqui. Muito obrigado, viu? Pronto, eu que agradeço a todos. E volte sempre. Vamos agora à previsão do tempo, né? Vamos saber como é que fica o tempo hoje em algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia e também a nossa capital, Salvador. Vamos lá. Vamos lá. Previsão do tempo para Ilhéus, temperatura mínima 24 graus, máxima 30. Para Itabuna, a mínima 24 graus, máxima 34, tempo parcialmente nublado. Em Guararema, a mínima 23 graus, máxima de 34. Em Itacaré, a mínima de 25 graus, máxima de 29. Probabilidade de chuva 6%. Para Itajuípe, a mínima de 23 graus, máxima 35, com probabilidade de chuva 4%. Em Ibicaraí, mínima de 23 graus, máxima de 27, probabilidade de chuva 2%. Canavieiras, mínima de 25 graus, máxima de 30, com probabilidade de chuva 6%, tempo parcialmente nublado em Canavieiras. Em Salvador, a temperatura mínima fica em 25 graus, máxima de 30, com probabilidade de chuva 5%, tempo parcialmente nublado por lá. Em Porto Seguro, mínima de 24 graus, máxima de 32, com probabilidade de chuva 5%. E em Vitória da Conquista, mínima de 20 graus, máxima de 33 e probabilidade de chuva 4%. De destaque. Olá, estamos de volta depois da previsão do tempo aí com a nossa querida Bárbara, né? Como diz Val Cabral, a Bárbara. É o mantra do Val Cabral. Bom, gente, olha, depois desse papo aí com a Fabiana, né, nós estamos aqui agora com o vereador Diego Pitanga. Ele que foi bem votado, mas ficou como suplente no PT, né? Porque o PT tinha outros candidatos. E talvez esse seja o motivo que ele agora está querendo mudar de partido. A gente vai conversar com ele agora aqui, né? Também sobre isso. Mas ele veio aqui para falar sobre outro assunto, não é isso, Bárbara? É isso mesmo, Barbosa. O Diego Pitanga, ele é atualmente vereador aqui em Itabuna e no último dia 10 de outubro teve como diz o ditado popular, né, Diego, um arranca-rabo ali na Câmara de Vereadores, né? Com o outro vereador, Nem Bahia, do PP. E o Diego vai contar pra gente sobre esse episódio, sobre um projeto do bairro Lomanto, né? De uma reforma da praça que não foi feito. Ele vai explicar melhor. Bom dia, Diego, bem-vindo. Bom dia, Bárbara. Bom dia, Barbosa. Bom dia. Obrigado pela oportunidade. Barbosa aqui conversando aqui nos bastidores, amigo de minha família, não sabia. Né? Então, agradeço a todos que nos acompanham aí pela TV News e pela TVI. Bárbara tocou em um assunto, né, Bárbara, que gerou polêmica, né? Gerou polêmica, Barbosa, nessa situação por conta de uma emenda. Uhum. Quando nós, né, candidatos, a gente pede um voto para um deputado que não é da cidade, a gente vai tentar buscar recursos que ajudem o nosso município. Para ajudar o município. Então, um dos fatores de eu não ter ficado, inclusive, com Paulo Magalhães, que é o deputado do prefeito. Então, busquei esse recurso, coloquei 1,6 milhão em emenda, né, na saúde.
para Itabuna, e depois eu fiz o quê? Uma emenda 370 mil, peguei a prefeita, peguei a nossa engenheira. A Sônia Fontes? Não, Sônia Fontes, engenheira da prefeitura. Depois fui com a arquiteta lá no bairro Lomanto e fui viabilizar, que é um sonho antigo daquela comunidade. Rapaz, mas chegou a começar aquela obra lá, né? Ali, que eu me recorde em vida, nunca vi nenhum fazer nada. Não, antes disso não, mas agora recente vocês não começaram lá, não? Não chegou a começar, não? Movimentação em relação a isso. E aí sentei com ela tinha visto a viabilidade e falou do valor. Quando alçou aquilo ali, 376 mil. Conversando com o meu deputado Bacelar, o qual manda aqui um abraço e agradeço em nome de Itabuna, né? Por ter disponibilizado. Qual Bacelar é? Bacelar do PV, deputado federal. Porque tem um que se chama Jonga Bacelar. São primos. São primos, é? Isso. Esse é Bacelar, que era do Podemos, agora do PV. Certo. Então, conversando com ele, logo após o pleito eleitoral, ele disponibilizou uma emenda de 370 mil. A praça está alçada em 376 mil. E nisso, conversando com o prefeito, falei, prefeito, estarei botando essa emenda, e economia foi via Pix, inclusive, né, aquela emenda. Foi? E aí, em 28 de março, essa emenda caiu nos cofres do município. Então o dinheiro já chegou. Já chegou desde dia 28, ordem bancária, inclusive na Câmara, né, eu inclusive mostrei o ofício, nas redes sociais também eu publiquei. Eu acredito que o vereador Ney Bahia, né, ele se equivocou no momento que ele falou que não tinha dinheiro na conta. Eu acho que ele não... Por conta de ele nunca ter colocado uma emenda, ele não sabe mexer processo, no processo, né, de verificação do site. Então, se olhar lá no Tesouro Nacional, vai estar lá o dinheiro em Itabuna. E aí eu não tive esse retorno do prefeito em relação a essa obra. E aí o vereador quis desconstituir, o vereador do bairro, dizendo que o quê? O prefeito não vai fazer essa obra com dinheiro da emenda. Mas não pode, né? Tem que fazer. Barbosa, é isso. Foi um acordo combinado com ele. Então, para mim, pouco importa, Barbosa, se ele vai fazer de recurso próprio ou como o vereador disse que vai fazer do empréstimo que todos nós assinamos, né? Vereadores assinamos. Então, quer desconstituir algo, para mim, era importante para mim. Eu acho que ele, se ele conseguir, sabe o quê? Com o deputado dele, uma verba outra também, verba para melhorar o bairro, né? Porque para mim não tinha dificuldade nenhuma. A praça você faz, mas aí esse daí vamos calçar aqui 3 ruas, 4 ruas, vamos fazer a praça que está lá, a quadra de esportes. Então, Barbosa, foi isso que aconteceu. O dinheiro está na conta, inclusive já pedi informação do prefeito. Ele fala o quê, Augusto? Eu não tive ainda com ele, certo? Vou estar marcando, inclusive hoje eu vou estar com Sônia. Você é da base dele, né? Base, sempre ajudei, né? Se não me engano, eu vi uma declaração sua que você caminha com o que o governador decidir, né? Vai apoiar a reeleição, né? Isso. Qual é a situação que ocorre? Hoje também fui nomeado, né, pelo governador para a CEAP. Você vai pedir na CEAP, então fui nomeado. Não tomei posse ainda. CEAP é o... CEAP, Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia. Você foi nomeado? Fui nomeado pelo governador. Então você vai tomar conta do presídio aqui, é isso? Não. Salvador. Em Salvador? Salvador, isso. Certo? Todo no geral. O APG é assessor de planejamento e gestão de toda a CEAP, dos 23 presídios que existem na Bahia. Então vai ser do Estado da Bahia. Então, aí como eu disse, né, na declaração, então hoje, uma pessoa que é funcionária do prefeito, teoricamente ele vai votar no prefeito. Eu sou funcionário do Estado de Jerônimo, então... Vai acompanhar a decisão dele. Porque eu faço parte de um grupo político. Hoje estou no PT, né? Muita gente ainda diz que eu não sou do PT, né? Tem essa questão, né, Barbosa? Mas eu continuo, sou do PT, partido que é filiado. Eu soube que você ia para outro partido, né? Para o MDB. Né? Só que você também não pode sair agora, né? Porque você está com a vaga do vereador do PT, né? Isso. Então, se você sair, você perde a vaga. Ontem até eu abordei isso aqui com o Alagoas. Com o Alagoas, isso. Tem essa questão que fidelidade partidária. Fidelidade partidária. Então, como estou vereador no PT, né? Tem essa questão. A questão do MDB, o pessoal relaciona muito em relação a Lúcio. Por qual motivo? Minha amizade pessoal com o Lúcio. Minha amizade pessoal com o Lúcio vem em relação aos animais. O mesmo gosto que nós temos de Lulu. Eu tenho o Lulu. O que é Lulu? Lulu da Pomerânia, aquele cachorrinho. O cachorrinho, né? Então, nossa amizade veio daí. Então, o povo, com essa questão de amizade, e eu, Barbosa, sou uma pessoa que, independente de lado político, eu não vou deixar a minha amizade por conta de lado. Eu acho que a gente tem que diferenciar. Diferenciar as coisas. Eu faço até eu digo para você como uma crítica de minha parte. Não quero estar aqui polemizar, não. Mas a gente se vê uma coisa que está acontecendo, coisa no passado. A pessoa hoje, se curtir algo, ou se você não pode sentar no meio de um bar se você for oposição. Isso é horrível. Isso aí, eu acho que cada um pode tirar uma foto, né? Você não pode tirar uma foto. Então, está acontecendo isso aí
bastante. Então... E isso, rapaz, acaba levando as pessoas para violência, para guerra, né? Nós estamos um exemplo aí agora dessa guerra religiosa que está acontecendo em Israel, né? Quer dizer, pessoas que são da faixa de Gaza, saem todo dia para trabalhar em Israel, voltam, hoje estão se guerreando. Quer dizer, qual é o sentido disso, né? Aí se você for olhar dentro de Israel, você tem judeus, católicos, cristãos, né? Você tem muçulmanos. E por que essa separação, né? Por que essa separação? Então, a política está levando as pessoas a esse mesmo regime. Eu estou vendo a hora de breve instalar uma guerra civil aí no Brasil, porque quem é de um lado não pode falar com o outro. Olha que loucura. Barbosa, e o que me chama a atenção, sabe o que é, Barbosa? Esse fato, acho que você tem que entender a questão de lado. O prefeito mesmo era oposição ao governo. E hoje está o quê? Ao lado do governo. Ao lado do governo. Como é que funciona essa questão da política? Hoje a gente está de um lado, amanhã está no outro. Exatamente. Amanhã está junto, aquele que não se falava. Então, olha como é política. Tem que diferenciar. A gente ter lado, né? Todo mundo sabe. Então, todo mundo sabe que sou do PT. E é bom ter lado, né? Com certeza. Então, se eu sentar com... porque eu não posso sentar na mesa de bar, o Barbosa me convidar para a gente conversar, a gente ser visto, tirar uma foto, você está do lado. Foto vai dizer o quê? Então, Barbosa, se for relação à foto, a gente vai pegar aí Lula e Alckmin podia, né? Hoje jamais estariam juntos, né? Entendeu? Então tem foto, todo mundo tem candidato aí. Então se pegar, tem um prefeito com a CM, quando vai da CM. Hoje ele está do lado de Jerônimo. Então a gente tem que parar um pouquinho essa questão da política aqui em Itabuna. Tá muito... rapaz. Não é só aqui não, em todo lugar, viu? Lugar, o Brasil inteiro tá então, assim, né? Muito dividido. Eu gosto de um exemplo, né? A pessoa chega e diz, eu gosto do PT. Aí o outro, então eu sou Bolsonaro, não falo com você, ó. Tem nada a ver. Vocês podem sentar na mesma mesa, discutir ideias, né? Você provar que seu candidato é melhor do que o outro provar, e se não provar, o que é que isso vai mudar na relação, né? Barbosa, e passamos, né, Barbosa, uma questão com o Lula e Bolsonaro que foi tão ruim para o nosso Brasil, né? Essa questão de dividir o país. Então, rapaz. Quando eu vejo essa questão dentro aqui da minha cidade, né, que é Itabuna, então eu faço essa crítica porque é uma coisa que é ruim. É ruim, a gente tem que aprender o que é democracia. Democracia é saber conviver com o outro, né? Mesmo que você não goste da opinião do outro, mas você convive com aquela pessoa porque faz parte do seu ciclo de relacionamento, né? Não quer dizer que ele tem uma preferência política, sexual, seja lá de que for, que você vai deixar de falar com aquela pessoa porque você não concorda com ele. Isso não é democracia, né? Agora, é claro, a gente tem que ter educação, aprender a ouvir o outro, né? Tem gente que não quer nem ouvir. Se você vai defender ali um candidato, a outra pessoa te dá as costas ou te cancela, né? Isso é uma loucura, gente. Leva pro lado pessoal. Isso tem que acabar no Brasil, né? Só concluindo a questão do MDB que você tinha falado, eu tenho um carinho muito grande por Lúcio, por amizade pessoal. Inclusive, deu o título de cidadão itabunense a Lúcio. Não, o título de cidadão itabunense não. Honra ao mérito. Foi honra ao mérito? Por conta de ele ter ajudado quando deputado Itabuna. Inclusive, Lúcio, quando deputado, tem uma ambulância, a qual ele disponibilizou para Itabuna, e eu estou disponibilizando para o batalhão. Já está, só estamos aguardando, porque sabe que tem esses trâmites. Então, quando a emenda dele já está lá identificada, a compra do Estado, ela faz aquela compra e entrega para os municípios. Rapaz, então, da época que ele foi deputado... Deputado ainda tinha uma verba ainda não chegou essa ambulância? Não, na verdade, ele tinha verba lá. Não, eu sei, ele destinou a verba, né? A verba ficou lá, mas aí ele cabe não tinha o governo utilizar. Ele destinar para onde ele quer. Então, ele destinou já para Itabuna, e eu presenteei, né, a questão do comandante, falando desde a época de Ferreira Lopes, e hoje está com o Robson, falei. Então, breve essa ambulância está chegando aqui, fruto de emenda do deputado Lúcio, o qual eu agradeço aqui em público. Que bom, rapaz, que bom. Então, né, tem uma pergunta? Eu queria saber, assim, qual é a avaliação política não, administrativa que você faz dessa atual gestão? Porque nós estamos já para terminar a gestão, né? Falta um ano, mais ou menos. Pouco mais de um ano, né, para terminar. Termina em dezembro de 2024. Mas as eleições é 6 de outubro, isso já faltam 340 e poucos dias para as eleições. Então, tem que correr. Qual a avaliação que você faz dessa gestão? Vamos lá. Barbosa, eu costumo dizer... Eu digo avaliação administrativa, não vou ali nem política, administrativa. Trabalho. Mas quando a gente fala de administrativa também, a gente não tem como não envolver o lado da política. Eu costumo dizer que o prefeito Augusto é um prefeito de sorte, por ter do lado um governo do estado que não trabalha.
Se a gente pegar o que o governo do estado, né, faz em Ilhéus, em Itabuna, em toda a É Bahia, um parceiro, né? é um parceiro de Inclusive está primeira hora. fazendo aí um novo hospital de base, né? Então, novo hospital de base, Feira do São Caetano, Avenida Kennedy. Então, se você... Areninhas, Vila Olímpica. Então, O projeto Mais Água, tudo isso tem um mais dedo do água governo do dentro do estado. governo do Tudo estado. tem o governo. Então, quando você pega, você vê o que o governo do estado faz. Então, falo com o prefeito de sorte, certo? Em relação a isso. Augusto é uma pessoa que ele sempre pensa em acertar, certo? E eu sou um tipo de vereador que eu costumo dizer, eu estou na base, mas não sou conivente. Se você também disser aqui, eu falar aqui para você também dizer aqui, porque eu estou na base, que o transporte está bom. Desculpe aí me interromper. E como separar isso? Você sendo da base e não ser conivente? Me explica aí. Pronto. É falando a verdade. É falando um pouco. Eu estou aqui porque não adianta você ficar como acontece aí. Puxa saco, só vai ficar falando sempre a verdade, as coisas boas. Eu não vou ficar passando pano ou dizendo isso pro prefeito, porque se a gente faz parte da base, a gente é do grupo, tem que falar a verdade. Falar a verdade pra gente tentar Vai consertar. até ajudar ele. Até ajudar. Se eu chegar aqui e falar que o transporte tá bom, não tá bom. Certo? Tá Mas se bom, você não. também falar que quando ele pegou também o transporte público, Tava pior. não estava nem pior funcionando. porque não tinha mais. As empresas tinham saído certo? já. Então, A cidade ficou acho 60 dias sem transporte, né? Ou mais. Então, qual é a situação que corre? Se você falar também... Agora sim, desculpe te interromper, né? O erro dele, na minha opinião, foi ter prometido algo que ele não tinha em mão. Porque na campanha ele prometeu até o Wi-Fi em ônibus. Ele não poderia ter feito isso sem ter certeza que ia Barbosa, conseguir. Não cumpriu, né? Eu costumo falar, Barbosa, tipo assim, eu sou do tipo de pessoa que era melhor, vai chegar ônibus. Se amanhã chega com Wi-Fi ou com Era um ar-condicionado, plus. você dava um plus. Agora, você prometer e depois não entregar, isso aí é a Pior. população, né? Então... o prefeito... E vem cá, é verdade, você como vereador tá lá, sabe de tudo, né? Você vê as contas lá todo mês. A prefeitura hoje paga 4 milhões a essa empresa para rodar em Itabuna, é isso mesmo? Porque começou com 2, né? A prefeitura destina 4 milhões para o transporte urbano todo mês? Juntando, né, a questão porque hoje no Brasil, se você puxar depois da eu pandemia, sei, mas eu digo nenhuma empresa consegue. Diz eles que não conseguem, né? Nenhuma empresa consegue. Inclusive foi botado no Aqui novo em edital. Itabuna eu sei que tem uma dificuldade muito grande porque a distância dos bairros são pequenas. Muita gente vai andando mesmo, prefere andando, porque não tem um transporte de qualidade, vai andando. Outros pegam Uber, né? Então eu sei que aqui em Itabuna é deficitário. Em outros estados eu até questiono. Eu gostaria que alguém me desse uma empresa dessa para administrar, porque aí eu ia ver de perto, né? Porque de fora você só vê os ônibus lotados, igual lata de sardinha. Tudo bem que tem uma parte ali que é gratuito, mas não é muito, né? Você só tem ali velhos e aposentados, né? Mas é pouca coisa. Classe, né, que... Você vê mais jovem que vai do trabalho, gente jovem. Então, assim, eu acho que essa alegação de que o transporte urbano dá prejuízo é balela, né? E outra coisa, é o lugar onde se mais lava dinheiro porque não tem nota fiscal. Então essas empresas podem ajudar a política, pode fazer um monte de coisa. Mas isso é outra história, né? A Itabuna, eu queria saber, Itabuna, ela paga hoje esse valor, a empresa, para subsidiar? Subsidiado. Então, agora, isso que eu queria ter certeza do valor. A última vez que eu vi falar do valor, era um valor de 1.500.000 e teve um plus, agora não chega a 4 milhões, acredito. Certo. Mas posso ter essa informação. Vamos dizer que chega a 2 milhões, né? mas chega quase 2 milhões. Mês, isso? Todo mês. Todo mês, porque você subsidia a empresa para poder ela rodar aqui. Mas aqui justifica porque dá prejuízo mesmo. Aqui eu sei que depois da pandemia ninguém quase está pegando ônibus mais. E também os ônibus que eles botaram aqui, pelo amor de Deus, né, Diego? Então, os ônibus estão caindo nos pedaços. Outro dia eu fui pegar um desse, né? Para ver de perto a situação. Rapaz, o ônibus batia parecendo uma bateria de escola de samba. Tudo batia, tudo vibrava, parecia que ia desabar. Qual é o preço da passagem hoje, Barbosa? 4,80, 4,60. É uma coisa assim, 4,70, né, Barbosa? 3,70, gente. 3,80, né? Vocês não estão andando de ônibus, não. Não, eu andei em Salvador, 4,60. Eu andei em Salvador, 4 e pouco. Fiquei na cabeça de Salvador que eu tinha andado. É 4,70, mas é 3,80. Eu andei aqui porque eu via só na internet os ônibus quebrando, isso e aquilo. Eu falei, vou pegar um ônibus para ver. Aí peguei ali. Sentir, né, para ver o drama da população. Aí peguei ali no São Caetano e fui até o centro comercial. Então, horrível. Então, Barbosa, é isso aí. Então, a crítica, né? Então, acontece. Então, é tentar melhorar. É pensar em algo. Vamos ver, você acha que comprando outra possibilidade. Aí tem gente, por que não compra o que gasta?
ônibus é caro, né? Também tem que avaliar isso. Ônibus é caro. Se você bota. E manutenção. Porque hoje no patrimônio não é só público, comprar, né? Não é só tem que ter comprar, a manutenção, o motorista, o cobrador, o funcionário. Eu cobrava muito, Barbosa, quando fui do Detran, né? Como muitos sabem, né? Eu fui do Detran e eu cobrava muito sair do Estado, porque você tem lá equipamentos, como ar-condicionado e tudo, e aí você tem que fazer não tem jeito, tem manutenção 6 meses. Aí depois o Estado criou um cartão de pequenas despesas para isso mesmo. Era até R$1.800 que facilitava essas pequenas manutenções. Então, no poder público, se a gente não fizer essas alternativas aí, ou não vai andar e sempre equipamentos vão quebrar, como impressora, tá? Que toda hora tá ali, né? Então precisa dessa manutenção. Mas resumindo, né, o que Tonete perguntou, a avaliação que você faz, você já falou do ônibus aí, que realmente a gente concorda, isso é unanimidade, né? Sim. Tá aí todo mundo tá ruim. Vendo. E o restante, como é que você tá vendo aí? Pronto. A saúde tem como melhorar. Você tem uma hospital de base que atende, né? Que atende a região toda. Então, o histórico que teve, mais de 100 municípios foram, esse ano já passou por Itabuna por atendimento. A gente sabe que também falta, né? Essa questão. E todo a verba em saúde, né? É deficitário, não tem jeito. Porque você botar nunca no fundo vai de saúde, chegar. isso. Mas aí na saúde teve umas situações boas. A gente não pode deixar ele reabriu a maternidade. O São Lucas, né? O São Lucas reabriu. Foi a Santa Casa, mas ele ajudou, né? Ajudou o governo do Estado. E você abre também o IPEP, né? O IPEP, que estava fechado, fechado, né? Então, quando você pega na área de saúde, ali é a saúde infantil, né? A saúde infantil, pronto. O posto de saúde tem o quê? Tem algumas reformas, mas precisa um outro. Isso a gente não pode... Mas nunca consegue atender a demanda, nunca consegue. Foram feitas 21 reformas de posto de saúde, né? Mas tem posto, rapaz, que parece que nunca foi reformado. Aquele do São Caetano mesmo ali, né? Eu fui ali outro dia também. José Edites. Como é o nome? José Edites. São Caetano. Ali na Rua Floresta, né? Rapaz, falta tudo, falta gás, falta medicamento. Não adianta ter reforma se não tem. É insalubre ali, as paredes, você olha, tá tudo molhado, é tudo úmido, né? Mas não fizeram reforma, não? Fizeram, mas é aquela história, Toné. Reforma quando entra o governo, né? Foi feita na época do Fernando Gomes. Foi feita depois, eu acho que Augusto chegou a fazer. Augusto, lá não fez nada lá. Vai começar, já está lá para poder iniciar agora a reforma. Então. Barbosa não é nem reforma, é requalificação. É o termo da moda. É requalificação, tudo é requalificação. Isso. Então, na educação, algumas escolas requalificadas, umas geraram problemas, né? Tipo assim, de requalificação, caiu o telhado, né? Então a gente tem que teve um muro também, caiu também de uma, né? Teve aquele fato, né? Infelizmente, trágico, que a vida ali foi logo no início do governo. Então... Ali eu nem coloco na conta de Augusto, né? Porque foi no início ainda ali. Agora o telhado tem muita coisa de anos, né? Itabuna, como dizer, encontrar um amigo de Conquista, quando eu fui em Conquista, passei 15 anos sem ir em Conquista, depois Conquista mudou. Aí a gente apanha, viu, Diego? A gente apanha. E aí quando a gente vê uma pessoa... Feio. Quando vem uma pessoa de fora, Itabuna não avança, Itabuna não muda. Mas você sabe o que é, Diego? A população de Itabuna está cansada já de ter feito experiências, né? Fez com Vani, não deu certo. Depois fez com Azevedo, não deu certo. Né? Agora está fazendo com Augusto. Por isso que ela trouxe de volta o Fernando Gomes naquela época, né? Acho que foi 2016, né? Porque, primeiro 2004, depois 2016. Por quê? Porque os novos vieram e não corresponderam. E qual é o erro? Por exemplo, Augusto. Aí você fala, Itabuna tem problema de 40 anos. É verdade, a gente sabe. Itabuna parou no tempo lá em 1990, com a crise do cacau, e os prefeitos de lá para cá não fizeram quase nada, né? Fizeram muito pouco. Então Itabuna ficou no atraso, enquanto Conquista cresceu. Eu estou citando um exemplo de Conquista, mas você tem outras cidades. Você tem o Nápoles, que era um povoado em 1990, hoje é uma cidade grande, né? Você tem Teixeira de Freitas hoje, que já está ultrapassando Itabuna também. Barbosa, é o seguinte, não se investe em nada novo. Só fica em reforma e requalificação. Cadê o dinheiro? Faz o quê? Tem alguma indústria? Tem alguma novidade em Itabuna nesses 4 anos? Eu pergunto a vocês. Tem? Então, mas é o que ele disse, né? As novidades que tem foram trazidas pelo governo do Estado, né? E estão sendo trazidas. Tudo em termos de requalificação. Ainda tem aquela pista que vão fazer ali no bairro da Conceição, tem a avenida, né? A avenida que o prefeito disse que vai fazer lá na Bananeira. Então, vai dar tempo, Barbosa? Se ele quiser fazer, dá. Aí só depende dele agora. Agora, o erro desse prefeito é o seguinte, é que quando está na campanha, Diego, se promete demais, né? Então, cria falsas expectativas na população. Porque se você chegar na campanha e falar a verdade, gente, Itabuna está atrasada há 40 anos. Eu vou entrar, mas não vou conseguir fazer tudo em 4. Aí ele está sendo sincero. Mas não, eu vou fazer, a saúde em 6 meses está pronta, o ônibus vai ter Wi-Fi,
né? Aí quando chega depois, cadê? A população começa a cobrar, porque ninguém é bobo, né? O cara, pô, prefeito, você prometeu, você estava num programa. Aí fica aquela coisa, já estamos em 3 anos de governo, então isso desgasta muito. E se você não tem uma assessoria de comunicação boa para fazer essa mensagem ser entendida pela população, você vai dar murro em ponta de faca, porque a população não vai querer entender uma coisa que você não quer explicar. Só falar numa rádio, numa entrevista, isso não resolve. Você tem que mostrar o que já está sendo feito, o que está sendo projetado para frente, para ser feito, e a explicação de por que foi demorado tanto, né? Nós tivemos agora aquela questão da reforma do estádio Luiziana Filho. O Itabuna estava bem no campeonato, com patrocinador, né? Ganhou vaga para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro da Série D, e aí não tem onde jogar. Aí a população está ávida para ver o time jogar, quer ver o time jogar, aí diz, não, porque está insalubre, está não sei o quê, vai ter que construir outro. Não era mais fácil fazer o remendo bem feito? Faz o remendo, se não dá para construir agora, terminar o estádio, também meia boca não faz, mas faz ali um remendo, ó, vamos entrar no vestiário, vamos botar aí um sugador, vamos botar pedreiro, vamos tirar esse vazamento. Em 6 meses o estádio está pronto. Estabelecer prioridades. Prioridades. O que é mais importante. Aí fica no processo de licitação, porque depende disso, depende daquilo. O ano passou, não vai ter jogo no Itabuna tão cedo, porque não começou nada lá ainda. O mato está crescendo de novo. Aqui um dia o estádio está abandonado. E aí a população fica vendo nisso o engodo, né? Então eu disse já pessoalmente ao prefeito, estou dizendo aqui, se ele quiser aproveitar as ideias, melhore a comunicação junto à população, né? Não é só ir numa rede social, numa rádio e falar. Tem que ir em todos os veículos, tem que vender uma campanha, não é uma campanha política, entendeu, Toné? Uma campanha publicitária, mostrando as dificuldades que ele teve, porque ninguém adivinha, rapaz. Você está em casa, você imagina o que agora? Eu estou aqui, vocês estão aqui, a gente imagina o quê? Que o prefeito está lá no gabinete trabalhando, né? Mas então pode nem estar, ele pode estar em Brasília, obras, né? ele pode estar em Brasília resolvendo um imbróglio lá para ter um financiamento para a cidade. Mas como é que eu vou saber disso? Eu vou adivinhar? Então a comunicação peca muito nisso. E olha que a gente tem um exemplo na Bahia que a melhor comunicação que o governo do estado fez durante 16 anos é o PT, né? E não fez tão bem assim, porque o próprio Lula, quando esteve aqui na Bahia, falou: Rui, se o Brasil visse o que você faz na Bahia, você seria o presidente da República. Mas você não mostra para o Brasil. Então você vê que a mídia, mesmo sendo bem feita, ainda não é o suficiente, né? Então a mídia tem que ser bem feita, a comunicação tem que ser bem feita, né? E todos os prefeitos de Itabuna têm pecado nisso, né? Agora o que eu acho também, Todos. viu, Diego, desculpa aí, o legislativo também tem que ser mais efetivo nas cobranças. Cadê o restaurante popular, gente? Mas não pode cobrar porque, no seu caso de Diego, que entrou agora como suplente, mas todos os vereadores indicaram o cargo para o prefeito, né? Aí fica difícil cobrar, porque o prefeito, né? Mas aí é que tem que cobrar. Se você é parceiro, aí se você faz parte da base, você tem que fazer as suas cobranças. Tem que cobrar. Barbosa, o que você falou aí, né? Tem pontos, como eu falo da comunicação, exemplo. Pontos positivos no governo dele, como eu falei. Reabriu algumas máquinas, tem. Mas todo prefeito, qualquer um que entrar, se falar, qualquer um vai falar. 12 anos, 20 anos que não faz, a gente não pode ficar nesse que não faz. Tem que... porque você, quando elege, você quer que aquele resolva, o que os outros não resolveram. Porque senão vai ficar 40 anos esperando. Isso. O que falou mesmo, ontem eu ouvi na entrevista dele, né, de uma rádio aqui de Itabuna, ele falando sobre o restaurante popular. Quem é o prefeito? O prefeito. O restaurante popular esse, quando fez uma ordem de serviço em outubro de 2021. Veio aquela enchente, tudo já foi reformado e falou ontem que teve lá vazamento, tal, da empresa que fez, e agora está botando edital para poder reabrir. Em 23 não conseguiu ainda reabrir. De 21, então 2 anos. Então isso aí peca em situações que tem que ter falado para ele. Isso é desgaste, né? Gera um desgaste politicamente. Agora, né? o restaurante popular, eu até entendo que eu acho que nenhum prefeito gostaria de fazer, porque ele tem que subsidiar a alimentação, é mais despesa, né? Nenhum prefeito quer ter despesa. Eu acho que vai enrolando, porque se quisesse fazer, fazia. Eu acho porque o restaurante que está com os equipamentos lá, o que falta para funcionar ali é muito pouco, né? Teve um problema com a empresa, segundo o Júnior Branão falou aqui também, né? Mas eu acho que tudo isso é Já desculpa. que ganhou a licitação, né? Eu acho que tudo isso é Ele desculpa. falou que tinha feito a reforma e aí deu um vazamento lá, infiltração, e estava ajustando. Mas durou 2 anos, Diego, aí fica difícil a gente entender. Então, 2 anos é muito, né? Então, tipo assim, em questão de infraestrutura, Manoel Leão, onde nenhum gestor nunca fez nada. Então, ele pegou e fez o quê? O bairro todo Manoel Leão. Então, isso aí
aí tem que dar crédito. Mas ali é pequenininho também, né? Mas nenhum mais gestor fácil de nunca... fazer, é mais rápido. Nenhum gestor nunca fez. Então, eu sou do tipo de elogiar na hora de elogiar, viu, Barbosa? E criticar também na hora de criticar. Tá certo. Eu também sou assim, eu elogio. E reconheceu o que fez de eu bom. reconheço, mas eu sou da comunicação, Diego. E eu sou soube desse bairro Manuel Leão porque um tempo depois da gente cobrar tanto aqui e tal, aí eu vi alguma coisa sobre isso publicada aí. Mas, assim, a gente cobra porque a gente não sabe, a gente é da comunicação. Você imagina quem está lá na ponta, né? Quem está lá na periferia sofrendo dentro da lama. Não tem acesso a essa informação. Não formulei bem aí. Porque esses são bairros menores, Odilon e tudo, mas merecem também toda a atenção. Mas também tem os outros que estão muito acabados. E precisa também de mais atenção do poder público. A Sônia Fonte esteve aqui, né, e falou que agora, a partir do dinheiro, né, do Banco do Brasil... Do empréstimo. Já está na conta esse dinheiro? 150 milhões, né? Não, 115. 115 milhões. Eu estou, inclusive, indo para a Sônia Fontes, saindo daqui, né? Tem uma reunião com a secretária Sônia, para me saber, inclusive, que eu tinha pedido a ela já, o que será feito nesses 115 milhões, né? E saber também se já está na conta. Fiquei sabendo que ia entrar uma parte... ia entrar uma parte, depois entrava outra. Ela me disse aqui, Diego, eu já vou até adiantar para você, porque ela deu entrevista aqui e falou, que com esse dinheiro eles vão fazer a pavimentação com saneamento básico em 24 bairros. Vai dar tempo? Rapaz, se quiser dá, né, Antonete? Tudo dá. Com dinheiro você bota a máquina, bota a gente, trabalha até na madrugada. O que pega nesse negócio é a tal da licitação. Porque a licitação leva aí 90 dias para fazer. Eu não sei se já fizeram, né? Para a construtora fazer esse trabalho. Para saber quem vai fazer. Porque se ficar esperando para fazer essa licitação... Ainda tem mais dinheiro para entrar, que tem o Banco de La Plata, o tal do boliviano, que também tem mais dinheiro que vai entrar aí. 150, né, o boliviano? O fundo, o La Plata é mais de 150, quase 150 milhões? Quase 160. Quase 160 milhões. Sobre a pergunta, Barbosa, que ela tinha falado sobre o legislativo, né? De cobrar, tal. Essa é uma pergunta que fica isso que muito... eu queria reforçar para você responder. A população. Percebeu, né? Eu não estava na Câmara, né? Entrei em dezembro e só iniciou o trabalho legislativo em final de fevereiro deste ano. E como a gente pode observar, é o reflexo que eu observo e falo, inclusive para os colegas, né? De ter uma Câmara, né? Que às vezes você, como eu falo, criticar na hora de criticar, elogiar na hora de elogiar. E tem que diferenciar porque quem vota na gente é o povo. É o povo, Correto? Então, quem tem acordos ou algo do tipo, tem que também entender e até ajudar a gestão. Porque para mim é uma forma de ajuda. Claro. Quando a pessoa critica, a oposição é muito importante. A gente sabe que não, mas é muito importante. É importante porque que acaba ela motivando. Ela motiva e informa onde está o erro para a gente poder consertar. Quando é uma oposição responsável. O que não pode haver é o que acontece também muito aqui. Muita responsabilidade. Antecipada, e antecipou demais esse ano. E você vê que o único vereador de oposição na gestão, né? Foi presenteado o quê? Pelo povo? Com mandato de deputado estadual. Foi, pancadinha, né? Pancadinha. O que é que pancadinha fez? Não chegou nem a fazer nada, porque foi criticou, um ano e pouco, né? Pronto, apontou os erros da gestão e foi presenteado. Então isso aí, quando eu vejo isso daí, eu faço uma análise da política, eu vejo que é um reflexo da sociedade. Mostrando, olha, eu tô, esse é o papel para fazer. E aí o prefeito tem que estar antenado para ficar ligado. Se o povo está nesse caminho é porque eu estou errando aqui. Eu vou, né? Então, serve como parâmetro. Eu acredito dessa forma. Então, muita gente, eu entrei de uma situação que hoje não tenho, todo mundo sabe disso, eu estou suplente, então, a qualquer momento, quando o prefeito quiser, pode sair, certo? Então, se o Manuel Porfírio disser, vou voltar... lugar de Porfírio, né? Isso, ocupou o lugar de Porfírio. Foi para Marimbeta. Para Marimbeta, está secretário Marimbeta. Então, hoje, e vejo a questão de ter um mandato nosso para ter uma situação diferente até, Barbosa. Por qual motivo? Por isso que eu vou brigar para ter meu mandato meu 2024. Por qual motivo? Para ter uma independência, porque quando a gente deve satisfação ao povo. Então a gente não pode ficar debaixo de prefeito nem nada, porque se você fala às vezes a verdade, se você cobra, você está oposição. Está oposição, Muita gente hoje, Barbosa, me estava colocando, perguntando se eu estou oposição. No dia que eu cobrei, uma emenda que eu coloquei, fiz um acordo com ele. Entendeu? Sobre a Praça do Lomanto, qual você foi a primeira pergunta aqui. Quanto tempo você está exercendo o mandato? Um ano, né? Vai fazer um ano agora em dezembro. Então ficou em aberto essa questão aí com o Diego hoje. A resposta de Augusto, que ele vai se reunir sobre a Praça do Lomanto, ficou em aberto, dos 115 milhões, porque a questão que você também vai... Não, ele vai conversar com Sônia Fonte para saber se já está na conta, foi a pergunta, eu não sei de informar. Ela disse que no dia que ela esteve aqui não estava na conta, ia entrar uma parcela,
acho que era 1/3 do valor, né? Fiquei sabendo isso, mas Augusto estava vendo se entrava todo. Entrava todo. É porque se ficar entrando aos pouquinhos, não faz nada também. Eu vou cobrar depois a resposta, Diego. Estou à disposição. Diego, muito obrigado por você ter vindo aqui ao programa, viu? Parabéns, você é um político jovem, está com o pensamento certo, a gente vê aí, né? Tem quantos anos, Diego? 35 anos. 35. Tem muita estrada pela Novo. frente. Vai assumir esse cargo aí, né? Do Estado, deve assumir. Isso, Já tem data prevista? Não, ainda não. Quando assumir, vem aqui para a gente falar sobre essa questão das penitenciárias, pepino, das detenções, né? Diego? Com certeza. É pepino isso aí. Problema. Não, inclusive, Não é mole, eu quero ver esse espaço, porque tratar do penitenciário aqui de Itabuna, você vê hoje Itabuna aqui é uma das referências quando fala no termo ressocialização. Não só em Itabuna, como na Bahia. E essa é a faixa que você vai pegar, né? De ressocialização. Hoje tem uma fábrica aqui dentro de material que eles produzem o próprio uniforme daqui para outros presídios da Bahia. Certo? Então, hoje a questão também de trabalho, recentemente estava conversando com a secretária Sônia e com o Mauro da Indústria e Comércio e Sandro, o diretor, a respeito de colocar o semiaberto para trabalhar na empresa que vai ser construída, o Atacadão. Então, 50 deles para estar trabalhando no regime aberto, para ressocializar. Então, acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Aí eu quero que você, assim que assumir, venha aqui para a gente falar sobre isso. Eu que agradeço a oportunidade, Barbosa, Bárbara e a todos que nos acompanham. Então, Barbosa, o Diego ele vai se pré-candidatar novamente a vereador e desse mesmo partido PT, não é isso, Diego? Não, ele ainda não sabe. Analisando o partido. Porque assim, a gente falou isso ontem aqui, né? Hoje o PT está numa federação. O PT, junto com o PV, que é da mesma federação, e junto com o PSD, eles só podem colocar 22 candidatos. 22 candidatos. Desses 3 partidos, você já tem aí pelo menos 4 candidatos ali que já estão, né? O Porfírio é um, né? Isso. Aí o PV deve lançar algum. PCdoB vem, né? Paulinho Vilmaci. Aldênio está presente do PV. Vai lançar uma candidatura. No PT vai ter que apoiar Geraldo Simões, né? Não. Tem essa discussão. O PT não pode apoiar candidato isolado, porque Falei alguma coisa errada? Não, legalmente falou, porque isso é uma vontade do candidato, né? Mas, na verdade, quem decide é a federação. A federação é que decide. O governador já disse aqui que a federação está com Augusto. Sim, sobre a candidatura do petista, você está dizendo. Assim, Barbosa. Eu quero só... Sim, você é do PT, né? Você faz parte da diretoria. Então fale. Só ratificar só essa parte. O governador falou isso. Ele falou que ele pretende, nas cidades, unir a base. Então, mas o governador é inteligente, né? Assim como a cúpula aí do PT da Bahia, né? Não vai jogar aqui 200 e tantos milhões em obras para arriscar uma candidatura de um cara que não consegue pontuar mais do que 5% hoje. Pronto. Aí, sábado mesmo vai ter uma plenária do PT. Aqui? Está vindo dirigente do PT na Câmara de Vereadores, 9 horas. Quem é que vem? Everaldo vem, não? Não sei se Everaldo vem. Everaldo é presidente da Bahia hoje, Everaldo não. Hoje mudou. Quem é agora? Everaldo é coordenador. Hoje é coordenador. Aí, nós vemos, vai vir deputado Rosenberg, Ogi, José Hildo, vai vir Tita da Federação. Sábado, 9 horas. Isso aí é um dos fatores que a Bahia toda vem fazendo, o PT, para definir as candidaturas. Tem candidatura Diego, você própria. Você está confortável no seu partido, no PT? Você se sente bem? Você está bem recebido, está bem? Essa pergunta eu tive... A questão do PT, eu sou assim... Eu sigo a linha do meu governador Jerônimo, do meu presidente Lula. Mas Itabuna é uma espécie do PT, o estado diferente, e eu venho aqui até pedir, sempre minhas declarações eu falo em relação à união. Hoje existe 2 tipos de PT. E o que aconteceu comigo na eleição, aqui em Itabuna, dentro de Itabuna, certo? 2 linhas. Então, um que defende a candidatura. Mas na verdade, viu, me perdoe te interromper aí. Você está certo no seu raciocínio, porque tem 2 linhas. Só que uma linha é uma linha frágil, uma linha podre. 2 correntes. É uma linha que o ex-prefeito de Itabuna, né? Que o povo nem lembra mais que ele foi, porque não fez nada também na época, só pintou meio fio. Ele criou uma linha que ele botava as pessoas dentro do partido, ele que determinava o que aquela pessoa ia fazer, usou aquela professora Miralva há muito tempo nisso. Depois Miralva não quis fazer mais esse jogo dele. Partido familiar. A Miralva não quis fazer mais o jogo dele, aí ele botou aquele menino lá do São Caetano, Flávio, e agora botou... Barreto agora Jackson. Jackson, né? E ele quer manipular essas pessoas. Não, diga que eu tenho que ser candidato. Mas não é assim. Um partido político tem que decidir, né, no diretório, com todo mundo isento, neutro. Não é porque você me botou no partido que eu tenho que cantar aquela pedra o tempo todo.
Então, pelo amor de Por Deus, isso que né? eu sou a favor, primeiro, da união. A certo? união do partido. Da união do partido e também da oxigenação também dessa oxigenar, mudança. Eu acho pô. que, entendeu? A juventude está vindo aí, mostra Manuel Porfírio. Isso, certo? bota você e outros aí, então, né? tem vários do PT que podem ocupar esses espaços, correto? O PT de Itabuna perdeu muito com essa intriga, né? Que eles criam aí com esse candidato aí o tempo todo. E eu digo que amanhã pode ter, na eleição de 2024, outros Diegos ter votado por conta de brigas internas do partido, certo? Outro Diego ter votado e não entrar por conta de faltou 88 votos, por conta de uma briga interna dentro do partido. E até porque o governador perdeu aqui, perdeu em Ilhéus. E outra coisa, o partido não ajudou em nada. Outra coisa, ó, o partido hoje, se fosse unido em Itabuna, como você falou, oxigenado, né, de um pessoal sadio na política, trabalhando como você, o PT, junto nessa federação aí, Toné, desses 22 candidatos, podia fazer até mais do que 4 candidatos, fazer 6, porque é um partido que tem um governador, tem um presidente da República, né? É um partido bom. Agora fica essa intriga aqui, porque o cara quer sair candidato de qualquer jeito e não respeita a opinião dos outros. Pô, pelo amor de Deus, o que é que esse cara traz na bagagem para ser o candidato? Não, ele podia até ir para uma convenção, se o partido fosse lançar um candidato próprio, né? Que pela fala dos caciques aí que a gente está vendo, inclusive o Rosenberg, o partido não deve ter esse candidato próprio, pelo que a gente está ouvindo aí. Então, acho que se tivesse, tinha que ir para uma convenção normal, aí o Pedro Pitanga podia sair candidato, outro sair candidato, e ali se escolher um que realmente tivesse condições. E não um cara que já sujou tudo que construiu, pisou em todo mundo que ajudou ele, né? Roubou muita gente, não pagou a ninguém. Então, um cara desse não vai para lugar nenhum. Essa convenção é o primeiro passo para a definição até abril de saber se o PT vai ter candidatura ou se vai apoiar o prefeito Augusto. Eu torço pela união. Eu bato na mesa aqui, se tivesse aquele martelinho do juiz aqui, eu batia na mesa. Eu lhe garanto que o candidato do PT não vai ser aquela figura. E se tiver, que eu acho que não vai ter, vai apoiar o atual prefeito, porque ninguém é louco de botar 300 milhões em obras aqui em Itabuna para depois jogar pelo ralo, né? O governador já perdeu uma eleição aqui, ele não vai querer perder outra, né? Então vai ter que focar aí no atual prefeito. O PT pode estar catando uma vice, será? Pode ser, né? Ou é viagem minha? Não, aí pode até ser, aí pode ter lógica, mas não com esse candidato, porque se for, ele puxa Augusto mais para baixo ainda. Não só do PT, se houver um consenso e união de base, PSD, PCB, PV, todo mundo unir, eu acho que dentro da federação pode surgir um nome, não necessariamente do PT, para ser uma vice. Eu acho que eu acho até que tem que ser daí, porque, né, é a base do partido aqui, do prefeito. Eu acho que por aí vai. Agora, o prefeito também fica botando lá o capitão que puxa só para baixo. É uma âncora, né? Cheio de voto. Só puxa para baixo. Cheio de voto, o caminhão. Não tem 300 votos se ele for candidato a vereador. Aí agora, se falar nesse cara aí para ser vice, aí acaba tudo. Aí pode esquecer. Se ele fizer isso é porque não querem ganhar a eleição, né? Ainda tem muita água para rolar debaixo da ponte. Barbosa. Diga. Eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui para fazer um convite a todos que no Lomanto, desde antes de eu pensar até em ser candidato com o amigo Jorge do Biscoito lá no Lomanto, eu faço um evento para o Dia das Crianças. Como estamos no mês das crianças, né? Então, dia 29 agora, a partir de 1 da tarde, vou fazer nosso evento lá no dia. Então, convido a todos ali, moradores do Novo Lomanto, Santa Catarina, Edescências ali, para que compareça, leve seus filhos lá, vai ter brincadeiras. Dia 29, 29, a partir de 1 da tarde, no domingo agora. Ô, Diego, você não vai ser, então, candidato à reeleição? Sou candidato à eleição. Não disse em relação ao partido. O partido até abril, estamos nessa questão de análise aí que eu vou definir o futuro, qual partido eu serei candidato. E se ele sair do partido, que ele está deixando claro aqui, Toné, não é por questões ideológicas, né? É questões de se eleger, de ter condições de se eleger. Com certeza. Só isso. Mas aí é uma questão realmente Quantos votos você teve aí na última eleição? 1.450. Foi o terceiro mais votado daqui. E ficou como suplente, né? Talvez se ele tivesse em outro partido, ele estaria eleito. Em qualquer outro partido, estaria... o presidente da Câmara foi eleito com 700 votos? Foi, metade dos meus votos. O último entrou com 500, quase um terço meu. 569 votos. Então você vê o desperdício, né? De mais de 1.400 votos. 1.500 votos. Quase 1.500, né? E ficar como suplente. Então, realmente, ele tem que olhar esse lado. Né? Mas mesmo que ele saia do partido, ele vai continuar na base do governo, né? Com toda certeza.
Então Muito entendi obrigado aí. pelo Obrigado, espaço. viu, Diego? E volte mais aí para te falar de política, Muito obrigado, viu? estou à disposição. Porque a política é isso, é você que Tinha está na mais frente, coisa, né? Porque viu, você é Diego? jovem. O tempo foi curto, mas tinha mais coisa. Estou à Tem mais disposição. coisa aí, Quando tem. quiser, meu convite, estou Pronto, aberto. a gente viu? vai convidar aí depois, viu? Bárbara Você voltar. sempre... Eu estava em Salvador, Bárbara queria marcar. Foi Bárbara, semana passada, mas estava com a agenda em Salvador. Inclusive, tentando buscar mais recursos para Itabuna. Fora a ambulância, né? Eu pedi ao deputado trazendo aqui um caminhão, uma verba de 380 mil para a associação Alnafes, para atender aqueles agricultores da familiar, que pega conseguir 50 barracas para eles. Para levar para vender o produto. Para vender, então, vai ficar nessa associação e eles vão fazer caminhão, o quê? Um caminhão à disposição deles para não pagar o frete. Eles vão dividir a questão do diesel, do frete, o custo que vai ficar bem barato com o motorista, né, que da associação, para atender ele. Então, pega na Roça do Povo, o Tamaracá. Então, boa ideia, para ano que vem tá chegando aí esse. E breve também vem novidades com outras emendas agora que abre agora o portal para ver o que o deputado vai colocar aqui para ajudar Itabuna. Pronto. O pensamento sempre é ajudar Itabuna. Eu acho que cada vereador que pede um voto para um deputado, se puder contribuir, vai estar só fazendo o quê? Avançando em Itabuna. É isso aí. Você tem um assessor aqui dentro, né? Rafael fica sempre falando aí você. Seu filho, meu amigo demais. Ale é um grande amigo, irmão. Meu amigo, muito obrigado por você ter vindo, viu? Um abraço à sua família, conheço a sua família toda, né? Obrigado. Praticamente toda. Né? Há muitos anos atrás, 40 anos. Acho que você não era nem nascido, você tem 35, 35. Né? Não era nem nascido ainda. Então, um abraço a todos aí, foi um prazer ver você aqui. Obrigado, Barbosa. Muito obrigado. Vamos às cotações e a gente, na volta, vai conversar com a professora aqui. Vamos falar de história aqui de Itabuna, né? Vamos lá, Bárbara? Vamos às cotações. Obrigada. O arroba do cacau em Itabuna, R$ 270,00. Em Ilhéus, R$ 270,00. Bolsa de Nova York, R$ 263,59. Camacan, R$ 270,00. Eunápolis, R$ 270,00. O arroba do boi 15 quilos em Feira de Santana, R$ 220,00. Itapetinga, R$ 200,00. Teixeira de Freitas, R$ 195,00. Salvador, R$ 225,00. E Eunápolis, R$ 197,50. Quilos em Barreiras, R$ 780,00. Vitória da Conquista, R$ 740,00. Bolsa de Nova York, R$ 753,55. Luiz Eduardo Magalhães, R$ 795,00. É isso aí, conferimos aí as cotações do café, do cacau, do boi gordo, né? Para você saber como é que tá o preço aí, ficar atualizado. Agora a gente vai falar um pouco aqui, né? A gente sempre gosta de trazer isso à tona porque a gente constrói história, né? Mas não, a história não é só daqui para frente, a história já está sendo construída lá de trás. E Itabuna já tem, né, mais de 100 anos de história. E sempre a gente conta uma parte aqui com algumas pessoas que ajudaram a construir essa história, participaram dessa história de alguma maneira, né? Assim como a gente fala de Ilhéus também e da região. Mas hoje está aqui com a gente a professora, né? Que está aqui, já esteve aqui outro dia com as crianças, né? A professora da Escola Pio XII. Ela até apareceu aqui naquele vídeo do aniversário do ex-prefeito Oduque, né? A gente até estava comentando aqui há pouco. E ela está aqui agora para contar um pouco dessa história, né, que perpassa aí por uma parte de Oduque, né? Oduque foi prefeito de Itabuna na década de 70, né? De 76 a... Não, 74, né, se não me engano. 78. A 77. O último ano foi 77, né? Foi quando entrou Fernando Gomes. E a professora, né, faz parte dessa história e está aqui, não é isso, Bárbara, para conversar com a gente. Isso mesmo, a professora Eliabe Isabel está aqui com a gente, né? Também em homenagem ao dia do professor Barbosa, que foi dia 15 de outubro, né? A gente traz aí para poder homenagear todos os professores e conversar um pouquinho com ela. Bom dia, bem-vinda, professora Eliabe. Bom dia, Barbosa, Bárbara, Toné. Bom dia aos telespectadores. Obrigada pelo convite.
Eu fiquei na dúvida que o senhor chamava de Eliabe ou Isabel, mas é Eliabe mesmo, né? Mais conhecida assim, né, professora? Eu sou mais conhecida como tia Eliabe. Tia Eliabe, né? Professora, eu não sou muito a favor que as crianças chamem o professor de tio, não, porque tem que respeitar a profissão, né? A professora está ali não é porque ela é tia, mas é porque ela é uma excelente profissional que vai ajudar a formação daquele aluno. Então eu prefiro ir mais por esse lado. Mas carinhosamente, né, as crianças chamam aí os professores de tio. Professora, quantos anos já como professora nessa história aí, né, que eu disse aqui outro dia, né, sem o professor é difícil a gente falar de outra profissão. Então a primeira profissão é o professor, a partir daí virão as outras, né, porque o professor é que faz toda a formação das pessoas. Quantos anos nessa estrada já? Eu terminei o curso de magistério em 1966. Comecei a ensinar em 1967. Então tem história muito aí. Tem 56 anos. Minha primeira experiência como professora foi em Itaju do Colônia. Fui convidada pelo prefeito naquela época, Edgar Bonfim. Ensinei um ano em Itaju. Retornei porque passei no vestibular para a faculdade. Na época era a Faculdade de Filosofia de Itabuna, FAF. A FAF ainda, né? Não era nem FESP. Era aqui em Itabuna. E também passei no concurso do Estado. Só que o concurso do Estado, eu levei 1 ano e meio para ser nomeada. Porque tinha todo um processo. E nesse ínterim eu tinha que trabalhar. Precisava trabalhar porque não podia depender do meu pai. Aí fui trabalhar em uma escolinha, chamada Escolinha Pio XII. Trabalhei um semestre. No meio do ano, a diretora foi embora em Itabuna. Deixou uma cartinha e pediu que mantivéssemos aquela escolinha dela até dezembro. Em dezembro era para entregar o material a alguém e a escola foi encerrada. Fiquei desempregada, minha irmã também trabalhava lá. E aí algumas mães daquela escola extinta perguntou por que nós não colocávamos uma escola. E aí tivemos um incentivo da minha mãe. Meu pai tinha uma casa no bairro da Conceição, onde nós fomos criadas. Moramos lá, eu no caso, até 14 anos. E começamos a escolinha. Aí minha irmã sabia o endereço onde estava a professora, que tinha ido embora, fez uma carta para ela dizendo que tinha alguns materiais didáticos, como carimbos. Isso em 1969. E aí ela pediu um presente nosso, que nós colocássemos na nossa escola o nome Pio XII. Em homenagem a ela, a professora Terezinha Barbosa, foi que nós colocamos o nome da nossa escola, Pio XII. Interessante, viu? O mais interessante é que eu sempre fui presbiteriana. Então, o Pio XII, para mim, era uma figura, era um papa, mas eu nunca colocaria o nome da minha escola se não fosse um pedido dela. Como uma pessoa querida isso é e por quem tínhamos mesmo, uma consideração muito grande. É verdade, né? O Pio XII era o nome do Papa. Agora, a senhora tem já esses anos todos, né, com essa empresa, com essa escola, e a gente já viu, né, durante muitos anos, escolas criam, escolas fecham, né, porque as dificuldades são grandes, né? É difícil lidar às vezes, principalmente escola particular, às vezes as pessoas deixam de pagar uma mensalidade, tem toda uma problemática, né? O governo é que dita os preços, as pessoas não podem, né? A escola mesmo não pode às vezes praticar sua própria política. Como é que a senhora conseguiu nesses anos todos, né, manter essa escola em alto nível como a senhora mantém até hoje? Olha, a história financeira da escola é cheia de altos e baixos. Nós vivemos o período da inflação de Sarney, uma média de 80% ao mês. Era horrível. Nós vivemos Itamar Franco, quando ele baixou um decreto que a escola não podia impedir crianças de mesmo frequentar. Se devendo, né? Não. Mesmo sem o pai pagar, a escola tinha que manter as crianças. Vivemos também o período da tablita,
Tinha que converter, né? Era que tinha que fazer aquela conversão. E vivemos depois O real, aquela né? fase antes de Collor, De Collor, né? que prendeu o dinheiro. Na verdade, confiscou, né? O dinheiro de todo mundo. Foi. Naquele Todo mundo momento, perdeu o dinheiro. eu fui pega com alguns livros que eu tinha vendido para a escola e tinha que pagar. Estava com as promissórias e o dinheiro preso. Foi muito difícil. Tive que ir falar com o gerente do banco. Aí ele me mandou falar com o superintendente. O superintendente era uma pessoa que eu conheci na minha adolescência. E aí ele foi até assim muito grosseiro comigo. Eu era tão jovem ainda, inexperiente, porque só o tempo é que vai ensinando, verdade. Ajudando a amadurecer como profissional. Então eu venho atravessando momentos difíceis. Igual aquele poema, né? Existe uma pedra no caminho. Existe, né? E a pior coisa, a senhora falou aí, gerente de banco. Gerente de banco só gosta do cliente quando o cliente tem dinheiro ou está tomando dinheiro emprestado com capacidade de pagamento. Um juro alto. E juro alto. Se você procurar o gerente em outra situação, ele parece que não quer encostar nem em você, né? Então, a pior coisa é gerente de banco. Mas, na verdade, né? não foi nem o gerente. Foi o superintendente. Teve sorte o superintendente, porque hoje a Caixa agora vai ter superintendência. Naquele tempo a gente tinha. Passamos anos sem uma superintendência da Caixa. O Banco do Brasil já teve também aqui. E a Caixa também. A Caixa também. Esse era do Baneb. Era Baneb, que era o Banco do Estado. Banco do Estado. E atualmente a situação continua muito difícil. Hoje está muito difícil. A inadimplência está muito alta. Então, como é que nós conseguimos sobreviver? Nós tivemos esse período da pandemia, nós tivemos a ajuda do governo, as escolas optaram em fechar, né? Não, 50%, 70%. E, no caso de 70%, tinha que reduzir carga horária e nós tínhamos que continuar funcionando. Mesmo as escolas fechadas. Tinha que continuar pagando o salário, né? Tudo continuava, os impostos, porque a escola é uma empresa. É uma empresa, como outra qualquer. E como tal, ela tem encargos e são pesados. E os pais pagam se acharem que a escola é importante para o seu filho e que é necessário manter a sua pontualidade. Muitos não fazem isso. Agora, sobre inadimplência, professora, não pode retirar o aluno. Existe um limite de quantos meses ele ficar em aberto, sem pagamento? Não tem nenhum acordo assim. O aluno pode estudar a vida dele, escola toda devendo, O ano todo. Ele pode... mas assim, como ela falou, né, é uma empresa. Digamos que o pai não pagou. O aluno, no caso. Não pode expulsar o aluno. Mas ela pode acionar o pai na justiça para pagar a dívida. Existe esse meio. Sem tirar o aluno. Quando encerra o ano letivo... Acaba o contrato. Acaba o contrato. Mas a dívida continua, né? A dívida continua. Então, é aí que nós colocamos o nome dos pais no SPC, Serasa, e acionamos na justiça. E aí ele vai pagar com juros e correção, né? Depende, né? Sim, aí se você depois quiser fazer um acordo lá na frente, né? Não, porque aquela situação do inadimplente que tem algum patrimônio. Porque quando não tem, não adianta. Quando não tem, não tem o que penhorar, difícil. né? Não tem o que penhorar, não tem nada. A escola tem que entregar o diploma mesmo assim? Tem. A escola tem que... Não é só o diploma, mas o documento de transferência, porque existem pais que eles fazem um meio de mudanças... de escola, né? De convivência em várias escolas. Ô Eliabe, por exemplo, se está devendo, pode proibir o aluno de entrar na escola? Não. O aluno frequenta normalmente, não existe nenhuma possibilidade de falarmos nada, porque é constrangimento. Faz prova, faz tudo. Normal. Não podemos... Até o fim do contrato. Até o final do contrato. Nós não podemos nem falar com o aluno que ele é inadimplente. Atualmente não podemos enviar uma cobrança pelo aluno. Tem que ser através dos grupos, de forma individualizada. Tem pais que dizem,
Estou ciente, outros até xingam. Brincadeira. É complicado, é muito complicado. Eu até reconheço que o aluno, a criança, né, não tem culpa, né? Então ela não pode ser constrangida, né? É constrangimento. Ela saber o professor cobrar em sala de aula, na escola, é um constrangimento. Agora, os pais, quando recebem a mensagem né? em grupo... Na verdade, né? é traumático. É traumático, E o pai, quando recebe no grupo, pode tratar mal, né? Porque ele está devendo, ele tem que reconhecer. E quem não tem condição de pagar particular vai para a escola pública, né, professor? Não, mas, na verdade, nossos alunos pertencem a uma classe social que eles têm condição de pagar a escola. Tem o que não paga porque São não quer. quantos alunos por exemplo? Hein? A média dos seus alunos lá, são quantos? Uma média de 300 alunos. 300 alunos. É. Quantos turnos? 2 turnos? 2 turnos. São 2 turnos. E nós temos pais que são funcionários federais, são funcionários estaduais, têm estabilidade financeira e juntam as mensalidades. Porque querem. Porque não gostam de pagar, talvez, não sei. Então fica difícil para a escola, não é? Manter a qualidade, manter toda uma estrutura funcionando, manter os impostos em dia, porque a escola não pode deixar de pagar os seus compromissos. Ontem mesmo foi dia de pagar energia elétrica. E a energia elétrica é alta porque todas as salas têm ar-condicionado. Mas ainda não tem aquela energia solar, não? Aquelas placas? Não tinha, mas ela vai ter agora. Eu já fiz o orçamento. Inclusive... É bom, né? Aí reduz muito, viu, professora? Reduz, quem me motivou foi até naquele dia que eu estive aqui, que eu vi você conversando com alguém. Tem uma empresa aí de um amigo nosso que consegue fazer muito mais barato do que o mercado aí, coisa boa, viu? Eu vou indicar para a senhora aí. Agora, eu perguntei isso, Tonela, porque você vê a vocação de ser professor, né? De manter uma escola. Porque às vezes a pessoa está de fora, pensa que é fácil, bota uma escola, fica milionário. Não é assim, né? Não é assim. Olha quantos anos ela tem aí com a escola, né? São 54 anos. Inclusive, a gente convidou ela aqui até por isso, porque ela faz parte da história de Itabuna com a escola, como professora. No dia até que a gente mostrou aqui o aniversário de Oduque, né? Ela deu um depoimento lá dizendo que a filha de Oduque estudou com ela. Né? Foi. A filha caçula de José que é que está cuidando dele hoje como médica. Então, olha aí, olha o que eu falei, né? Ela é médica porque ela passou por uma professora. A Cátia. Que eu hoje ainda carinhosamente continuo chamando de Catinha. Catinha. Porque ela foi nossa aluna desde pequena. Na época nós tínhamos só até o 5º ano. Aí o 6º ela já foi fazer no Divina Providência. Hoje vocês fazem já o 2º grau também. Nós temos desde 84, em 1984, nós temos até o 9º ano. Até o 9º ano. Nunca quis ensinar o ensino médio. Não, ensino médio eu nunca fiz. Eu só gosto de lidar com eles até os 14, 15 anos. É a melhor fase. Depois dessa fase... É problema. Agora, professora, eu tive a oportunidade de conhecer a doutora Cátia Teixeira e ela se lembra bem, né, as lembranças, memórias dela com a senhora. Inclusive que uma Kombi pegava ela para levar para a escola. Era a Kombi que ela ia para a escola, quem dirigia era o meu pai. Meu pai era carpinteiro e ele fez com José Oduque Teixeira, eles fizeram o tiro de guerra juntos. Então tinha uma amizade familiar, né? A amizade ficou assim muito, muito intensa. José Oduque confiava muito em meu pai e meu pai tinha assim um carinho, uma atenção por ele muito grande. José Oduque fez parte da história da nossa família. Que bom, né? Porque ele foi crescendo dentro da área que ele resolveu trabalhar. E quando ele tinha obras e eram constantes, quem fazia todas era meu pai. Legal. Era o carpinteiro oficial da confiança de José Oduque. Então, eu cresci vendo o José Oduque na serraria do meu pai. E era onde a serraria? No fim das Nações Unidas. Era ali? Onde hoje tem aquele prédio que fecha a rua, né? Que chamam de tranca-rua. Ao lado, do lado direito. Nós ainda temos lá a casa. Ainda tem lá? Tem. E onde era a serraria, que era ao lado, depois que meu pai se aposentou, ele bateu uma laje e fez
2 apartamentos. Ah, bacana, hein? Foi. Mas a amizade com o Zé Duque era tão grande que quando eu me formei em professora aos 17 anos, eu disse, pai, eu preciso trabalhar, não posso ficar dependendo do senhor. Ele disse, olha, só tem um lugar aqui para você trabalhar, que é com o Zé Duque. Ah, E aí falou com o Zé Duque tinha aberto um mercado ali na Inácio Tosta, ao lado da igreja presbiteriana. ah, sei. Um Ali onde é hoje o camelô ali, Hoje né? ali tem um camelô, vai dali até o canal. Até o canal, é. Ali foi a minha primeira experiência de trabalho. Ah, ali era o mercado, realmente. Era de Oduque, era? Era. Ah, não sabia, não. E aí ele disse para mim, você vai ser secretária, mas para você ser secretária, você tem que saber fazer todos os trabalhos, porque você vai ensinar aos outros. Eu comecei arrumando barra de sabão. Naquela época não tinha sabão em pó. Era barra de sabão. Era. Tinha aquele sabão eu moía pintado, o café e colocava no pacote. E nem máquina de lavar. Não. Não, você não tinha nem Era na sabão mão, em pó, né? imagina. Era na mão. E o ferro, viu? Não era elétrico, não, viu? Era a carvão. O ferro era carvão. Nós enchíamos e aí tínhamos que sacudir. Eu sou da época. Soprar, né? Tinha que soprar. A roupa ficava cheirosa, não? Não, Ficava porque não influenciava, Não, não. O carvão não fumaça, não? influenciava, Naquele tempo não. que se usava era linho. Já tinha linho, roupa de linho, bem passadinha. o linho, o algodão, como era difícil passar linho. Era difícil, hein? Era muito difícil passar o linho. Eu cheguei a ter algumas camisas de linho que eu gostava muito quando eu era jovem e eram, amassava muito fácil, né? Aí Você como sentava eu já... sempre fui, não sei, eu sempre fui uma pessoa assim, muito ativa. Com 30 dias eu já tinha passado em todos os setores do mercado, inclusive estava no caixa. Foi o pior momento. né? Eu era novinha, e aí... Muita responsabilidade, né? Não, aí era homens jovens, velhos, me dizendo gracinhas. Aí, nisso, o próprio Zé Duque me convidou para ir trabalhar na Ford, que era dele. Que era a concessionária, lá no Jardim do Ó, ali perto, né? Ali, naquele local. Que hoje é o tem um colégio, prédio. né, Divino. Em ali. cima e no Embaixo local. é uma clínica. Da Unex, que era FTC. Aí ele me convidou para eu trabalhar ali, porque estavam lançando um carro chamado Galaxy. Era o Galaxy. Para eu ser a garota propaganda. Que legal. Mas nesse ínter, o prefeito de Itajú do Colônia me convidou e eu achei melhor ir para Itajú. Voltar para Itajú. Aí quando 4 anos depois eu casei, eu convidei ele e a Menaide para serem meus padrinhos de casamento. Porque a amizade dele com meu pai permanecia muito. Meu pai chegou ao ponto de fazer algo assim inimaginável. Meu pai se filiou ao MDB, porque esse é o Duque pediu. Amizade, né? E quem ia muito lá, na serraria do meu pai, levar as atas, só para meu pai assinar, porque meu pai nunca foi em nenhuma reunião, era Fernando Gomes. Que Fernando... Era o secretário. Saudoso Fernando Gomes. De Oduque, era. E a minha maior emoção depois, quando nós colocamos a escola, aí eles colocaram a filha caçula para estudar conosco. E era meu pai que ia buscar. Porque meu pai deixava a serraria para ir pegar as crianças para a escola, voltava e trabalhava. Olha que coisa, hein? Bacana. E o ex-prefeito comemorou 100 anos recentemente, né? E a minha maior emoção naquela festa foi eu ir falar com o Zé Duque. Quando eu peguei, botei uma mão no ombro dele e fiz assim: Zé Duque, eu sou a filha de Simval Santiago de Moraes. Ele levantou a mão, pegou na minha mão, deu um beijo na minha mão e fez Simval. Então, lembrou, claro. Para mim foi uma emoção. Claro, jamais esqueceria. Agora, reza a lenda que ele ficou rico vendendo garrafa, é verdade? Ele não ficou... a lenda, dizem que é lenda aqui. Não é lenda. Não é lenda, não. Não, ele não ficou rico vendendo garrafa. Ele começou, depois do tiro de guerra, realmente, ele ia nas casas, pegava as garrafas, lavava e revendia. Como ele sempre foi uma pessoa empreendedora, né? Empreendedor, ele começou assim. E eu soube que depois ele chegou ao ponto de produzir alguns produtos e ele mesmo engarrafava e vendia, né? Agora falavam muito que ele era muito casquinha.
Olha, Que ele era muito austero, negócio de dinheiro. Eu, como funcionária dele, apesar de ter sido só 2 meses, quando eu comuniquei que ia para Itaju do Colônia, ele disse, você tem certeza, não quer ir para Ford? Eu digo, não. Eu me formei para ser professora, então eu vou para Itaju do Colônia. Aí ele fez um coquetel no supermercado. Tá vendo? E fez um discurso. Sua despedida? Ele fez uma despedida para mim e me ofereceu um presente. Naquela época estavam lançando uma marca chamada Avon. E ele me deu um perfume grande. Bom gosto, hein? Chamado Toque de Amor. Aí, tá vendo? Provavelmente deve ter sido comprado por Amenaide, né? Ou Janice, que era a secretária dele do mercado. Olha, eu já testemunhei, Toné. Isso é muita lenda, o pessoal fica falando muito dos outros, né? Mas eu já testemunhei num banco, não vou ficar falando o nome aqui, uma agência bancária, eu estava lá, era a época de Natal, e o Duque chegou com a caixa e entrou lá no banco e foi dando um ovo de Páscoa para cada funcionário do banco. Então, assim, ele não é tão casquinha como dizem, né? Mas contei uma história muito engraçada, que curiosa, inclusive, que ele ia para essas convenções da Ford, em São Paulo, ele ia no carrinho dele com o motorista. E ele levava o frango, a farofa, tudo, o suco, tudo. Só parava num lugar para ir ao banheiro. Ele não pagava nada, não gastava nada. Ele levava a comida dele. E lá em São Paulo ele cobrava também, ele comprava e voltava assim com os lanches Será dele, que é verdade? Para não pagar isso aí é possível, porque... Né? Não, é lenda, né? Não, mas aí é uma questão também de gosto, né? Tem gente que pode não querer ficar almoçando naqueles restaurantes de estrada. Não, Olha, vou levar minha comida. Eu já comi muita farofa de galinha na beira da estrada. E por que não? Ele ia comer da farofa de Amenaide, né? A melhor. Ele sabia da cozinha, né? Então, eu não procedência. acho que ele comer a farofa significava... Ele é Gaguear, motorista. né? Mas porque ele gostava. Quantas vezes eu viajei com minha sogra e parava. Hoje em dia, quem tem coragem de fazer isso? Hoje não dá Né? mais. Mas fazíamos sim. Aí aquela farofa gostosa que a minha sogra fazia, do frango, da galinha. Frango, E nós comíamos, era muito bom. Significa Agora, que era pão duro. eu via Zé Duque lá na serraria do meu pai. Quantas vezes ele ofereceu ao meu pai empréstimo, meu pai que nunca aceitou. Quando meu pai fez a casa mesmo, que está lá até hoje, ele rebocou a frente, o lado ele só fez chapiscar. Colocou todas as portas e janelas, porque ele era o carpinteiro, mas não teve o dinheiro para pintar. Para pintar. Pois é, o Duque chegou lá assim, Val, eu quero lhe dar tinta para você pintar. Não, Duque, não precisa, porque meu pai também não gostava de abusar da boa amizade que ele tinha e de toda a ajuda que Zé Duque deu para ele. Porque só o fato de dar os trabalhos... já é, né? Então, Zé Duque fez, meu pai fez portas, janelas, móveis, armários, até barcaça para as fazendas de Zé Duque. Então, em nenhum momento eu vi assim, mesquinhez da parte dele, nunca, pelo contrário. Ele sempre foi muito querido, muito amigo. Olha, e é tão gratificante, né? A gente vê que uma pessoa chegou aos 100 anos, né? E assim, eu soube que ele está um pouco doente agora, mas até recente, acho que uns 4 anos, eu vi o Duque ali na Cinquentenário trabalhando. Ainda com aquele carro dirigindo, não? Dirigindo um corcelzinho, ele tem dele? Vários, né? Porque eu já vi ele... Aquele corcel tem que ir pro museu. Ele tem vários carros, ele tem uma Pampa, né, uma picapezinha, tem um Corcel 1 e tem um Corcel 2, ou é um Del Rey, uma coisa assim, né? É um Del Rey. É um Del Rey, Eu já vi ele com 3 carros diferentes, né? Inclusive a gente falou em frango aqui, outro dia ele estava também comprando um franguinho ali na... Para lembrar os bons frango assado, ele estava com o carrinho dele ali. Por isso que eu digo, foi pouco tempo, talvez não tenha 3 anos que eu vi o Duque pela última vez assim na rua, trabalhando ativo, né? E eu estranhei saber agora que ele está tendo dificuldade até para falar, né? Mas ele está lúcido. Apesar de que ele falou uma Eu vi frase... eu vi um depoimento dele lá no aniversário, né, que ele gravou aí, você que gravou até, não foi? Ele falando, né, fez um agradecimento, não foi? Foi. Não foi longo, mas ele falou. Mas chegar aos 100 anos realmente é um privilégio, né? Exige muito, né? Inclusive tem a biografia dele aí, né, que foi lançada aqui pela professora historiadora e doutora Janete, né? Foi.
Ela Janete Macedo. lançou aí, quem quiser comprar, tem lá a história de Oduc inteira, inclusive para desmistificar isso aí que você falou, Toné, saber se a garrafa foi válida ou Tem não. muita né? lenda, Mas tem muita coisa que é realidade, não é lenda não. Mas isso faz parte, né? A gente não pode dizer assim, ele enricou vendendo garrafa, como a professora falou, não. Mas a gente não sabe disso, né? Mas foi um dos caminhos, né, para chegar lá. Você começa com alguma Mas coisa. é bom também que vê a origem dele humilde, né? Ele era muito humilde. Era sergipano, né? Sergipano. Sergipano, meu pai também. Ah, seu pai também? Também. Ele de Ribeirópolis e meu pai de Nossa Senhora da Glória. Da mesma idade, meu pai morreu com 93 anos. Foi? Foi. Quando meu pai faleceu... Então tem pouco tempo que seu pai faleceu, né? 7 anos. 7 anos. Eu fui lá, meu pai era de março, dia 15 de março, e Oduc do dia 18 de outubro. De outubro, Tanto que eles fizeram tiro de guerra juntos. Juntos, é verdade, a senhora falou, a mesma idade. Da mesma idade. Então é gratificante, né? A gente ver que as pessoas conseguem viver até essa idade, né? Minha mãe faleceu tem 4 meses com 98 anos. Então, olha, é uma notícia triste, mas eu dou parabéns, porque ter uma mãe até os 98 anos não é para qualquer um, não. É verdade. Foi isso que meu médico, eu estive no meu médico há 2 meses atrás, e eu falei, minha mãe faleceu tem 2 meses com 98 anos. Aí ele olhou para mim e disse assim, você é uma privilegiada. É verdade, porque, abençoada, viu? Foi, porque você ainda ter mãe com 98 anos... Foi um presente. Eu digo, A média brasileira com 70, até 70 no máximo. Não é a média brasileira, né? É bíblico. Você vive até os 70, depois dos 70 é canseira e enfado. A Bíblia mesmo diz. Depois dos 70 é canseira e enfado. Então quem consegue chegar aos 100 é uma vitória de alguma forma, né? Porque a partir dos 70 é lucro, né? Então a gente está no lucro. Então Porque a gente acha que morreu, acabou, mas não é assim, gente. Tem coisa pela frente, viu? Tem muita coisa depois da morte. Inclusive a vida eterna. Então, aí é a questão... fora. Então, né? Você tá fora? Gente, vai entrar nessa discussão agora? Vamos fazer um programa sobre isso aí, viu, Toné? Olha, a gente está conversando aqui com a professora Eliade Isabel, né? Que tem muita história como professora. Ela falou aqui 54 anos, né? No como dia professora. 9 de março estaremos completando 55 anos com fé no Senhor. 55 só de escola, né? Pio 12. Da Pio 12. Mas a senhora começou a profissão antes, né? Da Pio 12. Que a senhora contou aí, né? Que até chegar a Pio 12 a senhora já tinha sido formada em... magistério, né? Eu tinha feito magistério. E a senhora já trabalhava para uma escola, não é isso? Aí depois eu fiz graduação em Estudos Sociais, História e Geografia. Foi na faculdade aqui da FAF, né? Foi. Depois eu voltei para a FESP, fiz Pedagogia com Supervisão. Depois fui para a PUC em Minas, fiz Política Educacional. E por último eu fiz mestrado em Portugal. Foi? Em Inovação Pedagógica. Não, eu fiz na Universidade Pública da Madeira. Na Madeira. A senhora chegou a conviver ou teve com ela, a Amélia Amado, que era a dona da FAF, a fundadora da FAF? Não, a Amélia Amado, ela era a dona da AFI. Mas ela foi uma das fundadoras da FAF. Uma das fundadoras da FAF. Eu estudei no Colégio Divina Providência. Então a senhora conviveu com aquela Lindaura contemporânea, né? Eu e Toné fomos contemporâneos. Vocês estudaram lá juntos. Ela era um ano mais adiantada e massacrava a nossa turma na hora do baleado, porque elas eram maiores. Pra Toné era gente ruim, né? Não, ela sabia jogar mais do que a minha jogava. E nosso time era forte. E pulava alto? Hein? Pulava alto? De bola não acertava, não era muito boa de tiro, não. Mas Osmina, a Marques de Sá, aí ela saia da frente, porque quando ela pegava na bola... E Lourdinha Brandão também. Brandão também. Elas massacravam a nossa turma. Eu tinha 10 anos, franzina, nadinha, levando bolada delas, com 11, Nós 12 éramos anos. as melhores. Se achou. Fazer o quê? Tá certa. Vamos lembrar mais um pouco aí dessa turma. Quem é que tinha lá, além de vocês duas, né, que você falou? Na minha época tinha a Ângela Messias, Marlove Quadros, Moema Veloso, filha da professora Ivone Veloso, tinha Osminda, muita gente boa. Você lembra mais assim de... Da minha turma?
Da minha turma tinha a Cineide, que hoje é aposentada do INSS. Tinha a Terezinha Tolentino, que hoje mora em Salvador. Nós tínhamos uma turma, tinha a Zuleide, tinha a Rízia Berbet. Lembra, Toné, de Rízia Berbet? Lembro de Rízia, lembro prima de Diana. São vivas Rízia ainda? Fontes, Rízia é. Rízia Fontes, Ela é o Fontes, quê daquela menina Manu Berbet, né? É Não parente? sei se chega a ser parente. Mas ela é Berbet por parte do pai dela, não sei. Porque ela é Fontes, ela não é filha da Fontes. Naquele tempo, rapaz, a gente, né, tinha aqueles grupos bacanas, né? Dali saíam cheguei a jogar médicos, baleado saíam, né, políticos. Era um colégio Adorava. misto. Era misto, a FEI era só mulher, né? Era, mas o Divino era misto, então eu lembro bem dos colegas, como Duduca, que é Eduardo Anunciação. Eduardo Anunciação. É Duduca, Eduardo Anunciação ou Eduardo Paixão? Anunciação não, Paixão. Eduardo e Paixão, Duduca. Eduardo Anunciação também, que já faleceu. Você foi colega de Duduca, então? Eu fui colega de Duduca. Foi colega do doutor Andi, não? Urandi não, era mais velho. Eu fui colega de aquele neto. O do laboratório? Não, o oftalmologista. O oftalmologista. Ronaldo Neto. Ronaldo. Eu fui colega de Ronaldo, fui colega de Eli, que era pediatra, também de um que chamavam Caticuri, que é... João Antônio? João Antônio. Nós fomos da mesma turma. Minha memória ainda tá boa. Eu era Carlinhos Aquino, era Tunico Fontes, era Lua Riela, foi meu colega. Lua Riela. Tasso Castro, que é Fluminense Roxo. Esses eram os nossos colegas. Tasso, que hoje é até casado com Ângela, né? Não, já separaram. Ângela de Ilhéus? Ângela Messias. Ângela Messias, né? Tá aí, gente, parte da história de Itabuna, né? A gente está falando aqui agora já da Divina Providência, da Ação Fraternal, né? Que era um colégio só para mulheres, né? Mas existia também as amizades de outros colégios, né? Vocês mesmo estudando na Divina, tinha aquela questão dos jogos estudantis, né? Que fazia aquelas amizades. Mas, na verdade, aí o desfile também cívico de 7 de setembro era uma todo mundo, disputa né? violenta, né? Mas naquela época, particulares só existiam a FEI Divina. A Divina, um colégio mais velho. E pública, o Divina era colégio misto. Era misto. E surgiu, eu tinha 10 anos, quando foi criado em Itabuna o colégio estadual. Não existia. Não existia, foi em 1960, né? Eu não estudei no estadual porque a minha idade não permitiu. Por isso que... O diretor meu era o professor Manuel Simeão, que foi meu professor de português. Simeão também foi meu professor quando eu fiz magistério. Ele foi diretor do colégio estadual. Ele exigiu que eu lesse o livro Gabriela Cravo e Canela e ainda fizesse uma apresentação. Aí foi aí que eu comecei a ler os romances de Jorge Amado e li todos. Todos, né? Inclusive um que era subversivo, chamado Subterrâneo da Liberdade, que existia na casa do meu tio. Quando chegou na época da Revolução, meu tio tinha uma série de livros que foram considerados subversivos. Aí ele... Foram confiscados, não? Não, ele enterrou no fundo do quintal. Porque alguns amigos dele foram presos. Naquela época, se falar subversão, era cadeia, né? Não era fácil, não. Era censura, né? Não, censura não, era cadeia mesmo, não era nem censura. Porque você não podia nem pensar, né, nessas questões subversivas. Eu nasci nesse ano, né? Então não vivi isso, né? Mas eu ouvi falar ali a história, né? Eu nasci em 64, justamente no ano da Revolução. A senhora ainda viveu uma parte, mas como criança, né? Não, 64 eu tinha 15 anos. Eu lembro do dia que eu fui para o colégio, encontrei as colegas retornando, dizendo, hoje não tem aula. Por quê? Já todo mundo contei. É revolução. Que maravilha. Nós não tínhamos a menor noção. Não tinha noção do que era. O que era. 64. Eu tive essa experiência em colégio também com a morte, que teve uma época aí que morreu um papa, aí escolheram o papa, aí o outro papa, uma semana depois, parece, morreu também. 23, será? Não, você lembra dos dois papas, né? Aí eu estava na escola na época, vai ser feriado, morreu o papa. Olha que loucura. Os alunos, né, assim... Aí na época do AI-5, eu já estava na faculdade. Na FAF. Na FAF, né? Então aí a senhora presenciou tudo, né? Como foi que aconteceu? Foi, inclusive
professor Flávio Simões. Ele dava aula lá? Ele era professor de antropologia, e aí ele falava mal do governo. Ele era oposição ao governo. Ele era oposição, aí um belo dia Flávio sumiu. Flávio Simões? Foi. Aí ficaram pensando que ele Foi meu tinha professor sido... de sociologia. Não, ele também, antropologia, psicologia e sociologia. Ele desapareceu. Ele ficou sumido uns 30 dias. Mas porque ele fugiu ou porque ele foi pego? Não, a Polícia Federal levou ele. A polícia pegou ele. Foi. Aí depois ele voltou mais tranquilo. Já não falava mais do governo. Mas ele sempre foi assim, possível. Deve ter passado horrores lá, Agora, né? Porque diz que tinha um tal do pau de arara lá. Que as aulas dele dava para você refletir e pensar, porque ele era. Mas ele era excelente. Ele era muito bom. Eu já conheci ele sendo secretário de Fernando Gomes, secretário de governo, né? Da prefeitura lá. Depois ele também foi o diretor, o superintendente da DIREC. Que hoje é NTE-5. Mudou, né? Da Secretaria do Estado. No governo Valdir Pires. Valdir Pires, Ele foi. Naquela época, Fernando Gomes, Oduque, todos esses que pertenciam ao MDB, eles eram oposição ao governo, que era a Arena. E a Arena que fazia todo o terror, né? Porque a Arena era dos coronéis, dos generais. E ninguém lembra, Barbosa, que a gente está fazendo 35 anos da Constituição, não é? Ontem a OAB fez uma manifestação muito bonita na Câmara. Mas eu achei também ali um pouco de hipocrisia, viu, Toné? Porque eu falei isso aqui ontem. Até conversei aqui com a doutora em Direito, que é a filha de Gerdan Rosário, né, que é professora da UESC. Como é que um Supremo Tribunal Federal, que fiscaliza a aplicação da Constituição Federal, pega uma cláusula pétrea que não pode ser alterada e desconsidera? Porque está lá dizendo que o índio, ele fala índio, a própria Constituição, o termo é índio mesmo, não é indígena, nem povos originários. Mas hoje a terminologia é indígena. É indígena. Sim, mas a Constituição está lá, né, escrita dessa forma, índio. Ele diz que daquela data de 88... Então, 88, quem tivesse na terra era o dono. Se era o índio era o dono, certo? Está lá isso. E o Supremo Tribunal diz que isso é inconstitucional. Como é que uma coisa que faz parte da Constituição, que é cláusula pétrea, é inconstitucional? E aí vai se comemorar a Constituição de é uma incoerência, né? O Barroso lá que rasgou a Constituição, falando que, que maravilha que a gente tem Constituição. Pelo amor de Deus, né? Agora, lembrando que Itabuna teve lá a assinatura de Fernando Gomes na Constituição de 88. Fernando foi constituinte. Foi. Inclusive ele era do partido de Ulisses Guimarães, que é o MDB, né? Eu lembro do discurso de Ulisses Guimarães, ele dizendo que estavam promulgando a Constituição Cidadã. Eu me lembro disso, me lembro das diretas já, daqueles comícios que tinham na rua, né? Eu tinha 14 anos, acompanhei tudo. Eu já estava trabalhando em rádio com 14 anos. Me lembro do acidente que houve do helicóptero, que até hoje ninguém sabe o paradeiro daquele helicóptero, né? Eu acho que tudo ali foi armação. Não foi achado, não, né? Não, acharam da mulher dele, nem o corpo dele foi encontrado. Ali, tinha um movimento por trás da antiga Arena, dos generais, que não queria que essa democracia se instalasse. Então deram fim nele, deram fim em Tancredo Neves, que nem chegou a assumir. E quem assumiu no lugar de Tancredo Neves? Uma pessoa da Arena. Sarney. Então tem muita coisa na história do Brasil, né, mal contada, que eu acho que só com o tempo a gente vai ouvir essas histórias. Eu lembro da foto na revista Veja, de Tancredo Neves. No hospital, né? Sentado. Com o Rob, a esposa ao lado. Ele já morto. Ali ele já estava morto, né? Ali ele já estava morto e eles demoraram de dar notícia só, né? Tem muita coisa pra gente... Tancredo Neves, ele era, assim, uma esperança muito grande para o brasileiro naquele momento, né? Tanto que deixaram para anunciar a morte dele no dia 21 de abril. Foi. Exato, ali mantiveram ele morto para a questão de martirizar, né? Para ele se tornar um mártir, né? Uma data simbólica. Mas tem olha, a política no Brasil é muito complicada. A gente está vivendo um momento duro agora, um momento difícil, onde um membro do Supremo Tribunal Federal muda a lei, faz o que quer, julga as pessoas do jeito que quer. Tem senhoras de... É um sistema monocrático, Eles estão condenando mulheres de 70 anos, condenando a 14 anos de prisão. Né? Quer dizer,
essa mulher fez o quê? Para ter 14 anos de prisão? Teve a curiosidade de entrar no palácio para olhar como Pra era. olhar como era, tirar foto. E deixou uma garrafinha. Ainda deixou uma garrafinha, Aí né? pegaram, fizeram o DNA da garrafinha e a coitada rapaz, pegou 14 anos de prisão. Então a gente está vivendo um momento de exceção Aos 70 na justiça brasileira. Isso é complicado, né? Aí agora o Mourão, ele está criando aí Inclusive eu tentei até votar para ver se faz a anistia dessas pessoas. Não, acho que só o fato delas estarem sendo torturadas lá, presas esse tempo todo, já... Meu Deus do céu, isso já não se apaga mais. Né? Eles prenderam um autista. O autista ficou desde aquela data, que foi o dia 8 de janeiro. Soltaram agora, tem um mês e pouco. Aí, um autista. Aí qual é a moral que uma pessoa dessa que se diz defensor da Constituição tem para defender a Constituição, a liberdade, falar lá de trás dos generais que torturavam as pessoas? Qual é a moral que um membro desse do STF tem para falar? Então, assim, gente, aqui não se trata de partido A ou B, a gente está falando de justiça. E justiça é uma coisa muito séria. Justiça, né, tem que ser praticada na essência da palavra justiça. E que pelo menos sigam a Constituição. Né? Bom, mas isso aí vai ser para outro tema, para outro programa, Toné e Bárbara, porque o tempo acabou, Bárbara. A professora Eliabe também amanhã toma posse de uma cadeira na Academia de Letras. Qual, a Grau ou a Alita? Alita. Alita, né? É a mesma de Raquel, né? Ah, que bom. A cadeira 27, que pertencia a Maria Palma de Andrade. Maria Palma Andrade, que foi minha professora. Que eu sou da primeira turma de estudos sociais da FAF e ela foi minha professora. Olha. Então, um grande orgulho. Eu estou, assim, muito feliz por poder assumir essa cadeira. Parabéns, professora. A senhora merece, né? E o espaço está sempre aberto aqui, volte sempre para outras discussões, outras questões, né? Da nossa cidade, da nossa região. Estamos sempre à disposição aqui. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de poder conversar com vocês. Uma conversa informal, mas girando sempre em torno do meu eixo central, que é a educação. Eu gostaria de dizer a vocês que eu já trabalhei muito por necessidade. Eu trabalhava de manhã e à tarde na escola e à noite eu era coordenadora do ensino noturno de Itabuna, da rede estadual, mas hoje eu trabalho por amor. Que bom, porque eu criei meus filhos. Hoje eu tenho uma filha com 51 anos, médica há 29 anos. Se quisesse já estaria aposentada. E um filho com 48 anos, engenheiro civil. Hoje está em Belém. Ele fez o campo de futebol de Belém. Foi? Foi. Inaugurou em setembro com o jogo do Brasil e a Bolívia. E agora já está fazendo um hospital, um canal. Tenho uma neta médica e tenho mais 2 netas. Olha. Uma com 13 anos e outra com 7. Mais uma vez, parabéns, viu? Então, a Escola Pio XII, para mim, hoje, é o local onde eu sinto o carinho, o aconchego dos colegas, dos pais, que a maioria dos pais da escola hoje, a maioria dos pais ou foram alunos, ou foram filhos de ex-alunos. E os alunos, atualmente, mais de 50% são filhos ou netos de ex-alunos da escola. 3 gerações já. Então, agradeço essa oportunidade. Fico à disposição quando vocês quiserem. Estaremos sempre lhe convidando aqui, porque a TVI, né, é um patrimônio da região e quer sempre ter vocês aqui fazendo essa TV no dia a dia, contando justamente essas histórias pra gente. Muito obrigado. E faço questão de dizer que a minha irmã, Eliude, ela só assiste a TVI. Rapaz. Eliude, muito obrigado, viu, Eliude, pelo carinho da audiência. Eliude é a cópia de Eliabe, que eu vi lá no aniversário de Odu, que são idênticas. Parece mesmo. Mas não são gêmeas, não, né? Não. Eu sou mais velha do que ela, 1 ano e 5 meses. Então, obrigada a vocês, foi um prazer. O prazer foi todo nosso. Para encerrarmos o programa, né? Hoje tem futebol, né? Tem uma rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo joga hoje com o Grêmio, lá na Arena, né? É hoje? É hoje à noite. E o time do Bahia joga com o Cruzeiro, né? Precisa ganhar para se manter afastado da zona do rebaixamento, mas por outro lado o Cruzeiro também tem que ganhar.
Então, por hoje é só. Amanhã a gente vai registrar aqui como foi essa rodada para você, tá bom? Tá chegando aí o programa Alerta Cidade com Denilton Santos. E, se Deus permitir, estaremos aqui amanhã ao vivo às 10 horas. Tchau, tchau.